Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção do Versional e hoje nós vamos corrigir a prova de Química referente ao último simulado. Então, sem mais delongas, nossa primeira questão, a questão 95, uma questão que vai falar sobre água potável. Bom, então ele está aqui pra gente, né, falando sobre água potável, dizendo que água potável não significa água pura, ou seja, a água potável ela não é simplesmente a água, né? O que é água? A água, todos nós sabemos, é H2O, né? Ou seja, a água, ela é água pura, né? Ela é uma substância composta. Por que ela é uma substância composta? Porque ela é composta por dois elementos. Né? Uma substância simples só é composta por um elemento. Né? Seria, por exemplo, sei lá, o oxigênio. Né? O oxigênio é uma substância simples porque ele só tem um elemento, né? que é o oxigênio. Agora, o H2O é uma substância composta. Por quê? Porque ele tem dois elementos. Tem o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Se tivesse, enfim, né? A simples, né? A substância simples, ela tem só um elemento e a composta ela tem dois ou mais. Né? Ou seja, para ser uma substância composta basta ter mais do que um elemento. Né? Então, nesse caso, a gente eliminaria a letra A, né? Porque ela fala aqui de substância simples, não é uma substância simples. E ele fala, né, qual que é a água mais adequada para o consumo humano. A água mais adequada para o consumo humano, se você ler o texto aqui, ele vai dizer, né, é a água potável. É a água que nós devemos beber, né? Tanto é que potável quer dizer isso. E ele vai distinguir, né, a água pura da água potável. A água pura, como o próprio nome diz, seria o H2O puro, né? Seria simplesmente H2O, né? Que aí seria uma substância composta. No entanto, a água potável, ela é uma mistura, né? Nós sabemos que ela é uma mistura. Ele vai dizer aqui, né? Já a água potável não contém substâncias nocivas à saúde dos seres humanos e de outros seres vivos. Porém, existem vários minerais que estão dissolvidos nela, como o flúor, o cloro, o cálcio e o magnésio. Ou seja, isso está indicando que a água potável ela é uma mistura que contém vários sais minerais que são importantíssimos para o corpo humano, certo? Então, a água potável ela não é simplesmente uma substância composta, porque como o próprio texto diz para a gente, ela contém sais minerais, ou seja, ela não é simplesmente o H2O, né? Ela é uma mistura do H2O com esses sais, né? Então seria H2O mais sais minerais, que vai dar, né, a água potável. É isso que o texto está falando para a gente, né? Então não poderia ser nem substância simples, nem substância composta e nem substância pura, porque é uma mistura, né? Não é uma substância pura também. Então ficaria pra gente ou uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea. Só que o texto é claro em dizer que esses minerais eles estão dissolvidos. Ou seja, se eles estão dissolvidos, né, vai ser uma mistura homogênea, não vai ser heterogênea. Né? Se eles não tivessem dissolvidos, aí seria uma mistura heterogênea. Né? Mas como o próprio texto deixa claro, né, que esses minerais estão dissolvidos, necessariamente vai ser homogênea. Por quê? Porque não vai ter várias fases, né? Vai ter só uma fase. Vai ser homogêneo mesmo, né? Vai ter um caráter único, né? Tanto é que quando você pega a água e bebe, você não fica sentindo passar sais pela água, não, né? Você simplesmente bebe a água como se fosse uma mistura com uma fase única mesmo, né? Não tem várias camadas ali na água, né? Não tem várias fases diferentes heterogeneamente, né? Não, a água, quando você pega a água e bebe, né, a água potável, tem só uma fase, né, uma água homogênea. Então, nesse sentido, a letra E é com certeza o nosso gabarito, né, porque apresenta sais minerais dissolvidos importantes para o organismo. Né? Exatamente. Esse é o ponto, né, que o texto está batendo. Né? O texto está falando que a água pura ela não é própria para que o homem beba. Né? Por quê? Porque ela não contém sais minerais. Né? E um dos aspectos fundamentais da regulação do corpo humano são sais minerais. Então a gente precisa beber a chamada água potável, que é aquela água que, além de ter o H2O, ela também tem os sais minerais aí pro organismo, né, que são fundamentais para o organismo. O texto deixou bem claro isso ali, nessa parte aqui que eu marquei. Perfeito? O nosso gabarito será, com certeza, a letra E. Bom, nossa próxima questão é uma questão de ácido base. Nesse caso aqui, ele vai falar para a gente sobre um lago, né, o lago Malawi. Ele vai dizer o seguinte, né? O pH deste lago, né, tem uma variação entre 7,5 a 8,5, ou seja, é básico, né? A gente tem o levemente básico, né? A gente tem a escala do pH, né, de 0 até 7 até 14, né? O 0 não exatamente 0, né? Seria 1, na verdade, mas enfim.
E de 0 até 7 seria o básico, né? Seria, na verdade, ácido, tô viajando, ácido. O meio seria neutro, né? Que aí ficam geralmente os sais. E de 7 a 14 a gente teria pH básico, né? Como ele está apresentando aqui para a gente um pH de 7,5 a 8,5, ele seria básico, né? Ele seria levemente básico, entendendo ele para o neutro, mas com caráter levemente básico realmente. Enfim, ele vai falar outras coisas aqui. Vai falar sobre a importância de manter esse pH, né, para a vida lá naquele lago, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Apesar de o golfinho azul ser um peixe nativo do lago Malawi, tendo como habitat as suas regiões mais superficiais, sua criação é popular no aquarismo brasileiro. Para acomodar essa espécie numa residência cujo sistema hídrico distribui água com pH entre 6 e 6,5, ou seja, ácido, né? Deve-se adicionar uma solução D. Tá? Então a gente tem um golfinho que vivia nesse lago Malawi, que tem caráter básico, e esse golfinho, vamos dizer assim, ele foi colocado agora numa residência normal, né? Em que o pH, né, da água é ácido. Ou seja, antes esse golfinho ele vivia num habitat com água básica e agora ele é colocado num habitat com água ácida. E isso vai gerar um problema, né? Porque ele está adaptado, né, a viver em um ambiente básico. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que jogar nessa água dessa residência algum produto que consiga tornar a água dela mais básica, né? Tornar o pH dela mais semelhante àquele pH do lago onde o golfinho vivia originalmente, né? Perfeito? Então a gente precisa justamente emular, né? A gente precisa colocar, transformar esse pH aqui de 6, né? Passar esse pH aqui de ácido para básico, né? Para tornar o ambiente mais propício para o golfinho, né? Ok? Nesse sentido, então a gente precisa avaliar aqui entre as alternativas qual é aquela que nos dê uma base, né? Nos dê uma solução que vá fazer com que essa água, né, ela passe aqui para um estado, né, para uma variação mais ou menos ali entre 7,8 e 8,5. Para isso, vamos analisar as alternativas. Vou começar de cima para baixo aqui. De baixo para cima, na verdade, né? A gente tem aqui, né, o CH3CH2OH, né? E o que basicamente tem nele de especial? Né? Tem o OH, né? Muitas pessoas associam o OH necessariamente à base, né? Porque geralmente associam, né, o OH à base e o H+ ao ácido, né? Mas aqui, na verdade, esse OH aqui, da letra E, ele se refere mais na verdade, a um etanol, né? A um álcool realmente, né? Então esse daqui é um álcool. E o álcool, ele é, na verdade, uma função que não tem um pH muito nem ácido nem básico, né? O pH bem neutro mesmo. Então aqui a gente tem uma cadeia carbônica normal, né? CH3CH2 e depois um álcool, né? Então não vai mudar muita coisa você adicionar essa substância aqui da letra E, porque ela só tem um álcool e o álcool ele não é um grupo que vai mudar, vai fazer muita diferença no pH, né? O álcool ele é bem neutro mesmo. E quando ele não é neutro, ele tem um pH muito fraco, realmente. Ele não gera muitas alterações, realmente. Ele sempre tende mesmo à neutralidade. Então, a letra E não funcionaria bem porque é um álcool ali, né? Eu creio que seria uma pegadinha essa letra E, né? Porque a pessoa vê o OH, né? E geralmente associa a base ao OH, então marcaria a letra E por causa disso. Mas se for assim, né? Por exemplo, teria que marcar a letra D, sabe? Ou então a letra C, que não são os gabaritos, né? Então, não necessariamente só porque tem o OH é uma base, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser um etanol, né? Ou pode ser um ácido carboxílico, que é o caso, por exemplo, da letra D, né? A letra D que a gente tem a CH3COH, né? Então a gente tem aqui... Eu vou até colocar ela aqui, né? Que é fácil de desenhar a estrutura da letra D. A letra D é isso daqui, né? Certo? A letra D é basicamente isso aqui. E o que a gente tem aqui desse lado? Né? A gente tem aqui exatamente a função ácida. Né? A gente tem um ácido carboxílico aqui. Né? A gente tem o OH e o CO aqui, né? O C dupla O. Então a gente tem aqui o ácido carboxílico, que é, claro, né, como o próprio nome diz, uma função ácida. Né? E como a gente está precisando de algo que vai aumentar o pH, ou seja, vai deixar o pH mais básico, né? Não faz sentido eu acrescentar um ácido, né? Então não, também a letra D também não vai funcionar para a gente porque ele é um ácido. Né? E a gente identificaria isso simplesmente visualizando, né? Esse C
OH aqui, né, ele é muito característico de estruturas que possuem ácido carboxílico. Né? Então não pode ser ele porque ele é ácido. Né? Agora, a letra C vai ser interessante porque a letra C ela é uma base, mas ela não pode ser a nossa resposta. Né? O hidróxido aqui de chumbo, né? O que vai acontecer nele? Né? O hidróxido de chumbo, ele teoricamente funcionaria. Ele de fato é uma base, tá? Ele de fato é uma base. Isso por conta aqui do H, de fato, ele é uma base, né? Ele liberaria o OH menos, né? Que faria com que o pH aumentasse, né? Que o pH se tornasse mais alcalino. O grande problema, na verdade, não é nem a basicidade. O grande problema é o chumbo. Por quê? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de golfinho, né? E você vai jogar chumbo dentro da água. E chumbo é um metal pesado, é um metal tóxico, né? E chumbo não é nada bom para a vida, né? Ele é muito tóxico, ele é muito pesado e ele contamina muito o ambiente. Então, o chumbo, né? Sempre que você vê chumbo associado à vida, tem que ficar atento para não cair nesse tipo de pegadinha. Porque, de fato, o hidróxido de chumbo ele é uma base, ele é básico, ele aumentaria o pH. No entanto, ele é um metal pesado, ele é um metal tóxico que comprometeria a vida, por exemplo, desses golfinhos. Né? Então, seria mais prejudicial aqui. Né? Justamente porque ele é ambientalmente perigoso. Tá? Embora ele seja uma base, ele não funcionaria porque tem chumbo. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí por causa disso. E agora a gente fica, né, entre as duas alternativas aqui, a letra A e a letra B, que são as mais chatinhas de se distinguir realmente. Né? As outras, você vê, né, são um raciocínio bem simples aqui. Se vocês notarem que a letra C, a letra D e a letra E não faziam sentido. E agora vamos distinguir aqui entre a letra A e a letra B. Tá? A letra A é o quê? A letra A é NH4Cl. Tá? O que você vai notar nessa estrutura aqui? A gente nota que tem aqui um HCl no meio. Né? Por quê? Porque aqui, ó, HCl. E se você reparar, né, tem o NH3 aqui. Né? Daqui, né? Ou seja, você pega aqui, né, puxa aqui o NH3 e um H daqui, né, vai juntar com esse Cl, vai formar um HCl. Ou seja, a gente tem aqui, né, a função de uma amina, né, que é uma função básica, né, uma base fraca. E a gente tem aqui o HCl, né, que é um ácido. É um ácido muito forte. Né? Eu já vou ter que colocar aqui, na verdade, né? Ácido forte. Certo? E o que está acontecendo? Né? Eles estão se unindo, formando isso daqui. Ou seja, a gente tem uma base fraca se unindo com ácido forte e gerando isso daqui. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado de você unir uma base fraca com ácido forte? Gera um sal. Né? Ou seja, isso daqui é um sal. E qual que é o pH desse sal? Ele tende para o ácido ou para o básico? O ácido ele é mais forte, né? Então o ácido ele vai predominar. Então esse aqui vai ser um sal com caráter ácido. Né? Perfeito? Então não vai poder ser nosso gabarito. Tá? Por quê? Porque é um sal ácido e a gente está procurando algo que tenha caráter básico. Então não poderia ser o NH4Cl. Tá? Seria chatinho porque você teria que saber, né, que a amina ela é uma base fraca e que o HCl é um ácido forte. Tá? Teria que distinguir isso realmente. Teria que saber isso realmente. Não tem muito o que fugir. Né? Mas, assim, você analisando a estrutura, você perceberia, né? Tem o HCl e tem o NH3, né? Ou seja, isso daqui é um sal. É uma união de uma base fraca com um ácido forte. Né? E, por fim, a gente tem a nossa letra B, que é o nosso gabarito, a nossa resposta correta, que também é um sal, tá? A gente tem o Na2CO3. E o que vai acontecer aqui, né? A gente tem o CO3, né? E o CO3, ele vem do quê? Ele vem do ácido carbônico, né? Que é um ácido fraco. Né? É um ácido fraco. Enquanto que o Na, né, ele vem do quê? Ele vem do NaOH, né, que é uma base forte. Certo? Então você vê aqui que novamente a gente tem um sal. Né? A gente tem uma adição entre um ácido fraco, né, que seria o ácido carbônico, junto com uma base forte, que é o NaOH. Né? Ou pelo menos um elemento aqui, né, que vem dessa base forte que é o NaOH, formando, portanto, um sal com caráter básico. Sal com caráter básico, que é justamente aquilo que a gente está precisando. Tá? Então, portanto, nosso gabarito seria
letra B, tá? Então, recapitulando, por que não poderia ser a letra E? Porque a letra E tem um etanol aqui, né? E o etanol, o álcool aqui, ele não vai mudar muita coisa, né? O álcool, ele não vai mudar o pH. A gente está precisando de um pH que desloque ele para um pH básico, né? A gente precisa de uma solução que apresente o caráter básico. Letra E tem um álcool, o álcool não tem caráter básico, né? Ele é bem neutro. Letra D é absurda, não faz sentido, porque tem um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, como o próprio nome diz, é ácido, não poderia ser letra D. Letra C não poderia ser porque tem chumbo, né? E a gente está precisando mudar o pH justamente para comportar um golfinho, e o golfinho ele é uma vida, né? Então, colocar chumbo no meio de uma vida aí não vai dar muito bom, porque o chumbo ele é tóxico, ele é um metal pesado. E por onde a gente ficaria, né, entre a letra A e a letra B? A letra A, a gente viu que não pode ser porque é um sal, e é um sal ácido, né? Ele não tem caráter básico. A letra B, portanto, seria o nosso gabarito, porque é um sal de caráter básico, né? Que é justamente o que a gente está precisando. A gente está precisando de algo que tenha caráter básico para deslocar esse pH um pouquinho, né, para um pH mais básico, realmente, que é o que a questão está pedindo para a gente. Portanto, nosso gabarito será a letra B. A nossa próxima questão, uma questão aqui sobre reações químicas, né, a classificação delas. E especificamente ele vai dar aqui para a gente uma reação e ele quer que a gente classifique essa reação. Então ele vai dizer, né, a reação química envolvendo o tratamento de resíduos, né, que é o que ele vai falar aqui no texto, enfim, é um contexto relevante aqui para a gente, né, é classificada como o quê? Tá? Então a gente tem essa reação e a gente precisa classificar ela. Tá? Então ele vai dar aqui para a gente dupla troca, oxidação, simples troca, deslocamento ou decomposição. Dupla troca é quando eu tenho, por exemplo, né, eu vou até escrever aqui que eu acho que fica mais fácil de entender, mas é quando eu tenho isso daqui, né? Eu tenho um elemento, uma substância AB e outra CD, né? E elas trocam as peças umas com a outra. Então, por exemplo, esse B vai para cá e o D vai para cá, né? Então vai ficar AD mais CB, né? Certo? Então isso aqui seria uma reação de dupla troca, né? Agora, a reação de simples troca seria isso acontecendo só com uma substância, né? Então, por exemplo, eu tenho AB, né? E outra C aqui. E aí o que vai acontecer é que essa B ela vai para o C, né? E vai deixar o A sozinho, né? Então vai ficar A mais BC, por exemplo, né? Ou CB, tanto faz, certo? Então essa daqui seria uma de simples troca. E por isso que é a diferença de nome, né? Uma é simples porque só envolve uma troca realmente, né? Agora a dupla troca tem uma troca entre duas substâncias, né? Entre duas incógnitas aqui no caso, certo? Então essa é a diferença entre uma dupla troca e uma simples troca. Mas na verdade eu não precisava nem saber disso. Por quê? Porque ele vai falar aqui de deslocamento e simples troca, que são duas alternativas que dizem a mesma coisa. Porque deslocamento, uma reação química de deslocamento é a mesma coisa que uma reação química de simples troca. Ou seja, a gente tem duas alternativas que falam a mesma coisa. E se elas falam a mesma coisa, o gabarito não poderia ser nem letra C nem a letra D. Por quê? Porque se uma fosse verdadeira, a outra também teria que ser verdadeira. Então a questão teria que ter duas respostas certas, o que não faz sentido, né? Então, só pelo raciocínio lógico aqui daria para eliminar a C e a D, tá? Porque deslocamento é uma reação de simples troca, tá? Só um nome é diferente. E como não tem como a gente ter duas alternativas corretas, né? Necessariamente a letra C e a letra D estariam erradas. Mas você poderia perceber isso simplesmente analisando a reação, tá? O que acontece aqui nessa reação? A gente tem o Na, né? O Na2 e o Hg. Percebam que esse S, ele sai daqui, né? E ele vem para cá. E esse CrO, ele sai daqui e vem para cá, né? Esse movimento é o quê? É o movimento justamente da dupla troca, né? É o movimento da dupla troca, né? A gente tem dois elementos e eles estão se trocando aqui, um com o outro. Não tem como ser a simples troca, porque a simples troca teria que um ficar sozinho, né? Por exemplo, aqui no caso do ar, que não acontece, né? A gente está trocando dois elementos. Então são duas incógnitas se trocando, né? Não é uma indo só para a outra, né? Então seria dupla troca, que é o nosso gabarito. Então, portanto, não tem como ser simples troca, nem deslocamento. Decomposição não faz sentido também, tá? Decomposição seria, por exemplo, eu tenho uma substância AB, né? E ela vira A mais B, né? Isso aqui seria decomposição, por exemplo, né? Decomposição. Isso seria decomposição. Vou apagar isso aqui, né? Então não teria como ser decomposição, até porque não é isso que acontece ali na reação. Né? Deixa eu apagar isso aqui também.
E a oxidação, aí é só a gente fazer a oxidação aqui para descobrir, né? Para fazer, se você fizer a coisa da oxidação, você vai reparar que não acontece uma mudança aqui de oxidação, tá? Não, a gente não tem um tratamento aqui, uma reação química que envolve a oxidação, né? Não há troca do NOx, né? Se você fizer o cálculo do NOx aqui, você vai perceber que não há troca de NOx. Mas nesse caso aqui nem precisava, tá? Tá muito evidente aqui, né? Você analisando a própria reação que não tem realmente uma oxidação, que isso aqui é uma reação de dupla troca. A letra A, de fato, é aquela que melhor compreende aqui o nosso gabarito. E, portanto, será a letra A. A nossa próxima questão super tranquila, né? Uma questão quase de interpretação de texto mesmo. A gente tem aqui onde ele vai falar que a gente tem que imaginar colocar uma pizza no forno sem precisar retirar a embalagem plástica. A película que envolve é composta de tomate e, ao ser aquecida, vai se incorporar à pizza e fazer parte da refeição. Então, por exemplo, a gente tem aquelas mini pizzas que ela geralmente vem envolta num plástico, né, e você tem que tirar o plástico para colocar ela no forno. Agora, o que o texto está apresentando é uma inovação tecnológica. É uma mini pizza, por exemplo, né, que você não precisaria tirar o plástico. Né? Você colocaria ela direto já no forno com o plástico. E esse plástico ele seria feito de uma película, né, composta de tomate, de modo que quando você aquecesse ele, né, ele se incorporaria à pizza. Né? Então, claramente não seria plástico, né, mas seria outra substância, seria uma película, uma embalagem de outra substância, né, composta aí de tomate, que quando você esquentasse ela, né, ela ia se incorporar à pizza. E esse tomate ele fazer parte ali da pizza, né? Fazer parte da refeição. E ele fala, né? Esse material já existe e foi desenvolvido por pesquisadores da Embrapa que fizeram películas comestíveis de diferentes alimentos, como espinafre, mamão, goiaba, tomate e pode utilizar muitos outros como matéria-prima. E as propriedades desse produto tecnológico abordado no texto podem ser relacionadas ao quê? A você ter que jogar menos lixo, né? Porque, por exemplo, imagina uma mini pizza normal, com uma embalagem plástica. Toda vez que você for colocar essa mini pizza no forno, você vai ter que tirar a embalagem plástica dela e jogar fora. Porque você não vai usar essa embalagem para nada. Né? Ela vai ser jogada fora. E agora imagina muitas pessoas fazendo isso. Né? Então, isso vai gerar muito plástico, né? Muito lixo. Agora, se essa embalagem, em vez dela ser feita de plástico, a gente colocasse um material que é comestível, um material que não polui o meio ambiente, que não vai ser descartado como plástico, se a gente colocasse, por exemplo, o tomate, né, que é o exemplo que ele dá, esse plástico ele ia ser incorporado à pizza e a gente não ia precisar jogar fora esse plástico, porque ele ia ser dissolvido, vamos dizer assim, entre aspas, né, ele ia ser colocado, ele ia ser misturado ali na própria pizza, né? Ou seja, ele ia fazer parte do próprio alimento, né, de modo que ele não ia gerar um resíduo para a gente descartar, que poderia poluir o ambiente, por exemplo, como o plástico. Ou seja, isso gera para a gente essa propriedade que eles estavam dizendo aqui, né, que ele está apresentando no texto, gera para a gente um grande benefício ambiental, que é basicamente você ter que descartar menos lixo. Né? Como a embalagem ela é comestível, quando você esquentar ela no forno, ela vai ser incorporada à própria pizza, de modo que ela não vai precisar ser descartada e ela não vai ser um resíduo que vai poluir o ambiente. Né? Então isso é muito benéfico para o meio ambiente, porque você não vai gerar mais resíduos, como acontece, por exemplo, com as embalagens plásticas. Né? Então, vamos avaliar as alternativas. Letra A fala de diminuição da qualidade nutricional dos alimentos, uma vez que substituirá a película natural. Isso é falso, tá? Por quê? Porque a película natural, ela não contribui em nada para a qualidade nutricional dos alimentos, né? A embalagem plástica, ela é plástico, né? Ela não tem qualidade nutricional. Ninguém come o plástico de uma embalagem de uma pizza, né? Ou seja, você tirar o plástico não vai mudar nada, não vai mudar mudar nada a qualidade nutricional dos alimentos. Então não faz sentido essa letra A. Até porque o plástico, você não come o plástico e o plástico, mesmo se você comesse, ele não tem qualidade nutricional. Na verdade, ele faz mal, né? Não faz bem se comer plástico. Né? Letra B. Aumento do consumo de material nocivo à saúde, já que a película de plástico será comestível. Pelo contrário, porque, por exemplo, quando você tem uma mini pizza que está ali numa embalagem plástica, quando você vai tirar ela, né, é perigoso. Por exemplo, você corre o risco de alguma partezinha ali do plástico ficar dentro da pizza, né, e você acabar comendo, né, no ato ali, talvez você passe despercebido, né, fica ali um pouco de plástico e você acaba comendo aquele plástico sem querer, né, aquele plástico aquecido ali no forno sem perceber. Agora, se essa película não for feita de plástico, se ela for feita de um material que é comestível, como o tomate, você não vai correr esse risco de consumir esse material nocivo. Ou seja, substituir a película de plástico
na verdade, é muito mais benéfico para a saúde, né? Porque aí você corre menos risco de comer materiais nocivos à saúde, como plástico. Né? Não é bom você comer plástico, né? Não faz bem. Então, o aumento do consumo do material nocivo à saúde, já que a película de plástico será comestível, isso é falso, essa alternativa é falsa. Porque a película de plástico não é comestível, né? É justamente isso que ele está tratando no texto. Ele está falando que a embalagem plástica ela vai ser substituída por uma embalagem que é comestível, né? Até porque se a película de plástico fosse comestível, né? Não precisaria, não precisaria criar essa tecnologia. E segundo, né? Que comer plástico, na verdade, é muito ruim para a sua saúde, né? Isso não é bom, né? Na verdade, o plástico que é o material nocivo, né, que está sendo trocado aqui em questão. Letra C. Produção de uma quantidade semelhante de lixo gerado, mas com propriedades degradáveis. Não, falso. Não vai haver uma produção de quantidade semelhante de lixo gerado. Por quê? Como a embalagem ela vai ser comestível e ela vai se dissolver, ela vai se misturar na pizza no ato de esquentá-la, então essa embalagem, né, ela vai ser dissolvida, ela vai ser colocada dentro da pizza e ela não vai precisar ser descartada, ela não vai ser um resíduo para você jogar fora, porque ela vai se misturar na pizza no ato ali de esquentar a pizza mesmo, né? Então ela não vai gerar um lixo, na verdade, né? Essa tecnologia, na verdade, diminui a quantidade de lixo, de resíduos, né? Que é justamente isso que a letra D, que é o nosso gabarito, vai falar pra gente, né? Diminuição dos rejeitos da indústria alimentícia, substituindo a embalagem que seria descartada, que é exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Como a embalagem plástica vai ser substituída por uma embalagem comestível que vai se dissolver na própria pizza, você não vai ter que descartar essa embalagem. E como você não vai ter que descartar essa embalagem ela não vai precisar ser jogada no lixo, ela não vai contaminar o ambiente, ela não vai ser um resíduo para o meio ambiente, justamente porque ela não vai ser descartada, ela vai ser dissolvida e comida na pizza. Né? Então, essa tecnologia, ela possibilita o quê? Justamente a diminuição de lixo, né? Da geração de resíduos, principalmente resíduos prejudiciais ao meio ambiente, como o plástico. Né? Então, exatamente, né? Diminui a rejeição da indústria alimentícia, dos rejeitos da indústria alimentícia, substituindo uma embalagem que seria descartada. No caso, era o plástico. Né? Emagrecimento saudável dos consumidores que vão ingerir as vitaminas presentes nas embalagens. Bom, essa aqui é falsa, né? O texto ele em nenhum momento fala sobre isso e não tem como a gente concluir isso. Né? Na verdade, parece que o tomate da pizza, na verdade, seria substituído, né? Então, pela embalagem dela. Né? Então, em vez de você ter que colocar o tomate diretamente na pizza, né? Você colocaria isso na embalagem de modo que, quando ela fosse esquentada, né? Esse tomate ele se misturaria de algum modo ali à pizza, integrando ela. Né? Então, nada dá a entender aqui no texto da alternativa que essa pizza, né, com essa embalagem nova, com essa embalagem comestível, ela seria menos calórica, por exemplo, que ela fosse mais saudável. Não, nada indica isso, né? Pode ter mais ou até ser um valor semelhante ali de calorias, né? Nada indica que vai ser uma pizza mais saudável ou menos saudável, né? A gente não pode concluir nada aqui com base no que o texto nos diz, né? Então a gente não pode extrapolar as informações que a gente tem. Portanto, letra E não faz sentido, nosso gabarito é a letra D. Bom, nossa próxima questão é uma questão de oxirredução, certo? Então ele vai dar pra gente aqui a formação da ferrugem. Ele dá o texto dizendo o seguinte, a formação da ferrugem... Desculpa. Bom, nossa próxima questão é uma questão de oxirredução. A gente tem aqui, então, um texto que ele vai dar pra gente, né? Falando sobre a formação da ferrugem, né, e como que isso é um processo que envolve reações de oxirredução, né, que convertem o metal, né, o componente metálico, em óxido, hidróxido ou sal. Tá? É importante esse ou aqui. Bom, então a gente tem um esquema aqui, né, que a gente tem esse aço carbono, né, esse aço carbono ali, que é composto aqui de ferro. Tá? Porque, como que eu sei que é de ferro? Porque tudo aqui, o único metal que aparece aqui é o ferro. Né? Então... só tem como ser uma liga aqui de metal, de ferro mesmo, né? E o que está acontecendo com esse ferro? A gente tem o ar, a gente tem o oxigênio. E a gente tem a água, né? E ela está em contato direto aqui com esse ferro. E o que está acontecendo é que esse oxigênio aqui, ele está entrando aí numa reação com o ferro, né? E depois disso, o ferro ele perde 2 elétrons, né? Então o que está acontecendo em questões de reação? A gente tem o ferro padrão aqui, né? O ferro neutro. Em seu estado neutro, né, em seu estado normalzinho aqui, né, como ele está aqui. E o que acontece? Ele vai reagir com esse oxigênio. Né? Esse oxigênio vai atuar, né,
promovendo a perda de elétrons desse ferro. Tá? Então esse ferro ele vai se tornar um cátion, tá? Ele vai perder 2 elétrons. É isso que está sendo ilustrado ali, se vocês perceberem. Né? A gente tem então aqui o ferro, né? Que está aqui embaixo, né? O aço. Ele entra em contato com esse oxigênio, né? E esse oxigênio promove a oxidação do ferro, de modo que esse ferro se torna um cátion. Né? Esse ferro se torna aqui essa espécie Fe2+, né? Ou seja, o Fe aqui se torna um cátion, né? Ele perde 2 elétrons. É aqui que é importante distinguir os principais conceitos. Né? O que é oxidação e o que é redução? Oxidação é quando você doa elétrons, quando uma espécie ela doa elétrons. E redução é quando você recebe elétrons, quando a espécie está recebendo elétrons. Tá? Nesse caso aqui do ferro, o que está acontecendo? Ele está doando elétrons, está perdendo elétrons. Né? Ou seja, o ferro ele está oxidando. Tá? O ferro está oxidando. Tá? Então, eu já vou até colocar isso aqui, né? Porque é importante essa noção para a gente. Vou colocar aqui em branco. Né? Oxidando. Oxida, né? Tá, então o ferro está oxidando. E o que está acontecendo com o oxigênio? O oxigênio, o que vai acontecer? Né? Vai ter uma reação aqui, o seguinte. A gente tem o O2, né, o oxigênio. Ele vai reagir junto com a água e junto com esses elétrons aqui liberados pelo ferro. Nesse caso aqui, para colocar equilibrada a equação, né, eu vou colocar 4 elétrons aqui, né, mas é porque isso aqui, essa reação aqui do ferro, né, vai acontecer constantemente, né, não vai ser só uma vez, né, então vai liberar muito mais do que 2 elétrons, né, vão ser mais que 2. Né. Aqui eu estou usando 4 nessa reação aqui do oxigênio por questões de equilíbrio, tá? Mas enfim. E o que isso vai acontecer? Né? Isso aqui vai reagir para formar um OH-. Né? Então é isso que vai acontecer com o oxigênio. O oxigênio ele vai reagir junto com a água e ele vai receber esses elétrons que foram liberados pelo ferro. Né? E esse oxigênio, portanto, ele vai reduzir. Por quê? Porque ele está recebendo elétrons. Né? Vocês percebam, o oxigênio ele reage junto com a água e com os elétrons, ou seja, ele recebe esses elétrons e ele se torna um ânion, ou seja, ele recebeu elétrons, ele está com mais elétrons. Né? Ou seja, o que aconteceu com o oxigênio? Ele reduziu, né? Ele recebeu elétrons. Né? Lembrando, né? Oxidação é doar elétrons, redução é receber elétrons. Então, o que vocês perceberam? Né? O ferro, ele oxida, ele perde elétrons, e o oxigênio, ele reduz, ele recebe esses elétrons. Tá? Então, eu vou até colocar aqui, né? O2, né? Vou colocar nesse O2 aqui de cima, né? Seria vou colocar no de baixo, né? Para ficar mais específico. Esse O2 aqui, né? Ele vai reduzir. Certo? E esse OH aqui, né? Ele é o que vai formar essas estruturas aqui que vocês estão vendo, né? Por exemplo, esse FeOOH aqui, tá? Ou então, por exemplo, né? O próprio F3O4, né? Que é a componente aí da ferrugem, né? Então, essa estrutura aqui dessas duas reações vão ser a estrutura de óxido-redução que vai gerar a ferrugem, tá? Não vale a pena dissecar aqui para entender propriamente quais são as reações que geram essa ferrugem aqui, porque é uma coisa muito complexa. Quer dizer, não é tão complexa, mas gastaria muito tempo e não acho que é necessário para resolver a questão, tá? Então, vamos agora partir, de fato, para a resolução da questão aqui, né? Vamos analisar as alternativas. Nas reações de oxidação representadas, acontece o quê? Vamos lá. Letra A. O ferro 2+, recebe elétrons, diminuindo seu NOx. O que a gente viu aqui? Né? O ferro, ele na verdade, está ele está oxidando. Então, a gente tem o ferro aqui do aço carbono, né? E ele está perdendo elétrons. Então, ele perde esses elétrons, ele doa esses elétrons para o oxigênio. Ou seja, não, o ferro 2+, ele não recebe elétrons, ele não diminui de NOx, ele na verdade ele está oxidando, né? A gente tem o ferro que está padrão ali, e ele oxida, ele perde esses elétrons. Tá? Então não, ele não está recebendo elétrons, ele está, pelo contrário, né? O ferro padrão ali, ele está oxidando, ele está liberando esses ferros, ele não recebe elétrons. Tá? Letra B, o ferro é reduzido de FO0, né? Ou seja, do estado neutro, para Fe3+. Tá? O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma oxidação. Né? O ferro está perdendo elétrons. Né? Então, não tem como ele estar reduzindo. E segundo, né? Pelo próprio desenho da questão, você vê que ele oxida, né? Para um estado em que ele fica Fe2+. Né? Ou seja, o ferro 2+. É um cátion que perdeu 2 elétrons e não 3. Então, essa B está totalmente equivocada.
Tá? Por quê? Porque ela fala em redução, o que não faz sentido, porque ele está perdendo elétrons, né? Se fosse redução, ele teria que ganhar elétrons, né? Mas o que acontece é o contrário, ele está doando elétrons, né? Então não pode ser essa letra B. E também está errado também porque ele fala de Fe0 para Fe3+, né? Sendo que na verdade é o Fe2+, pelo próprio desenho ali da questão. Letra C. A ferrugem é representada pelo sal FeOOH, tá? Isso daqui estaria certo, essa alternativa estaria certa, se ela tivesse tirado essa expressão aqui, sal, tá? Porque o FeOOH, ele não é um sal, tá? Como que eu sei disso? Um sal, né? O que é o sal, né? A gente tem, por exemplo, NaCl, tá? NaCl, isso que é um sal. Como que funciona o sal, né? O sal, ele é a formação de um ânion com um cátion, né? Então, a gente tem o Na+, que reage aqui com Cl-, né? A própria estrutura da ligação iônica é assim, né? A gente tem um ânion e a gente tem um cátion, né? Isso é a ligação que forma os sais. No entanto, se você perceber, esse FeOOH, ele não forma isso, tá? Por quê? Porque esse OH aqui, ele vai ser negativo, né? Ele é negativo, que é esse OH aqui, né? Formado no O2 mais H2O mais 4E, né? Só que esse FeO aqui, ele não é um cátion, né? Para que fosse um sal, teria que ter uma estrutura catiônica e uma estrutura aniônica, né? E aí eles juntariam formando um sal. No entanto, isso daqui é neutro, tá? Isso aqui é neutro. Por quê? Porque o ferro, a gente sabe que o NOx dele é 2+, né? Que foi o que aconteceu aqui. Tá? Então esse ferro aqui, ele tem o NOx 2+, e o oxigênio, né? O NOx padrão dele é -2, né? Ou seja, esses dois aqui, eles são neutros, tá? São neutros. Ou seja, a união deles dois daqui vai dar neutro. Ou seja, isso daqui não é um sal, tá? Isso daqui não pode ser um sal. Essa ferrugem aí não é um sal. Perfeito? Então a nossa letra C não poderia ser o gabarito aí. Mas é uma grande pegadinha realmente, porque inclusive, né, ele fala, né? Ou forma um óxido, ou um hidróxido, ou um sal. Ele não está falando e um sal, né? E vocês percebam, a gente tem aqui um óxido, a gente tem aqui hidróxidos, né? Ou seja, não seria esse sal, né? Seria importante perceber isso aí no texto. O óxido atua como um agente redutor. Perdão, o oxigênio atua como agente redutor. Isso é falso, tá? Por quê? O que é um agente redutor e o que é um agente oxidante? Né? Agente redutor é a espécie que sofre oxidação. E o agente oxidante é a espécie, né, que sofre redução. Deixa eu ver se isso aqui está aparecendo na tela, que talvez esteja cortando. Não, tá mostrando. Ok. Então é o seguinte, a gente tem agente reagente. Perdão, coloquei errado aqui, agente redutor. Enfim, agente redutor, ele produz, ele é a espécie, né, que oxida, né? Mas ela oxida para provocar a redução em outra espécie, né? E por isso que o nome dela é agente redutor, né? Porque você poderia pensar, pô, mas isso parece meio contraditório, né? Como que o nome dele é agente redutor e ele sofre oxidação? É porque, embora ele mesmo, né, ele esteja oxidando, ele provoca a redução em outra espécie, né? Que é o caso do oxigênio, né? O oxigênio, o que ele está fazendo? A gente viu aqui, né? Aqui em cima. O que o oxigênio está fazendo aqui em cima, né? Ele está reduzindo, mas ele está provocando a oxidação do ferro. Ou seja, o oxigênio, que é o agente oxidante, né? Ele reduz, né? Porque ele recebe os elétrons. O oxigênio ele reduz. No entanto, ele promove a oxidação do ferro, né? Ou seja, o oxigênio, nesse caso aqui, ele vai ser um agente oxidante. Por quê? Porque ele reduz, ele próprio, né, ele reduz. No entanto, ele provoca a oxidação do ferro, né? E por isso que ele é chamado agente oxidante, né? Porque ele promove a oxidação em outra espécie. No entanto, né, ele mesmo promove a redução em si mesmo. Então, teria que ter essa distinção aí, né? Compreender o que é agente redutor e agente oxidante. É um conceito meio confuso, né? Porque você vê o nome. Agente redutor. Mas como que ele é agente redutor e ele oxida? É porque ele promove a redução em outra espécie, mas ele mesmo em si, né, ele oxida, tá? Isso é importante você saber distinguir aí. Então, o oxigênio ele atua como agente redutor? Não. O oxigênio, né, ele é um agente oxidante, até porque daí vem o nome, né? Oxidante
oxigênio, né? Ou seja, o oxigênio ele é um agente oxidante, ele promove a oxidação de outra espécie, que no caso é o ferro, né? O oxigênio está promovendo a oxidação do ferro. Então ele não é um agente redutor, ele é um agente oxidante, ele está oxidando o ferro. E por fim, só nos resta nosso gabarito, que é a letra E. Tá? O que a letra E está falando? Né? O oxigênio é reduzido para íons OH, que é o que a gente constatou aqui desde o começo, né? No começo da questão, quando eu fiz essa reação aqui para vocês. Né? Que é exatamente o que está acontecendo. Né? O oxigênio ele está reduzindo para íons OH. Né? O que é reduzir? Né? Eu até coloquei aqui, né? Literalmente, né? Eu coloquei aqui, reduziu. Por quê? Porque o oxigênio está recebendo esses elétrons do ferro. Né? Ele recebe esses elétrons do ferro, ele mistura isso com a água, né? E aí ele faz uma reação total, né? Aqui, em que se formam íons OH-, né? Ou seja, o oxigênio está reduzindo, ele está recebendo elétrons, ele é reduzido para íons OH. Perfeito? Então esse é o nosso gabarito. Questão um pouco complexa, mas esse é o nosso gabarito. Bom, nossa próxima questão é uma questão de entalpia de formação, certo? Uma questão aqui de termologia. É o seguinte, bom, ele vai dar uma equação aqui pra gente, tem um contexto aqui, mas é relevante, né? E ele diz o seguinte, a energia envolvida na produção de 4 mols de hidrogênio, né? Esses 4 mols de hidrogênio aqui, nas células combustíveis é D. Tá? Então ele quer saber quanto que é a energia envolvida na produção, né? Utilizando-se aqui, né, dessas entalpias de formação que ele fornece no texto da questão e nessa reação aqui, tá? Que eu joguei para cá para ficar mais limpo aqui pra gente. É o seguinte, né? Como a gente está tratando de entalpia de formação, a gente tem que lembrar que entalpia de formação, né? Entalpia de formação é igual ao somatório, né, da entalpia de formação dos produtos menos o somatório da entalpia de formação dos reagentes. Tá? É basicamente isso. Então, eu vou até colocar aqui embaixo para deixar fácil aqui de lembrar, mas é basicamente isso. Né? Então é só a gente jogar isso aqui dessa forma que a gente descobre quanto que é a energia envolvida na produção desses 4 mols. Tá? Ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar, substâncias, né, que tem só um elemento, né, então, por exemplo, substância simples, no caso, por exemplo, o oxigênio, a entalpia de formação dele é zero. Tá? Essa é a regra básica da entalpia de formação, né? Ela é igual a zero. Então, o oxigênio e o hidrogênio eles são iguais a zero. Tá? Então, a gente nem vai entrar aqui na conta com eles. Tá? Tanto é que, se vocês perceberem, né, a questão nem dá a entalpia de formação deles. Né? Por exemplo, ele fala aqui só da entalpia de formação do CH4, né? E do monóxido de carbono, né? Então, ele não dá do oxigênio e nem do hidrogênio, né? Por quê? Porque é igual a zero, tá? Toda substância simples, a entalpia de formação é igual a zero, tá? Por isso que ele não deu aqui nos dados da questão, porque é igual a zero. Perfeito? Então, a gente só vai precisar do CH4 e do monóxido de carbono, tá? Do CH4 ele deu aqui pra gente, né? 74,8, né? Menos 74,8. E como são 2 mols, né? A gente vai ter que multiplicar isso aqui por 2, tá? Então isso daqui isso aqui é o reagente, tá? Isso aqui é o reagente. 2 vezes isso aqui é o reagente. Reagente. Tá? Vou fazer essa conta aqui já, né? 74,8 vezes 2. Continha bem simples aqui, né? Vai dar 149,6, tá? Menos 149,6. E o do monóxido de carbono, né? 2 vezes menos 113,8. Tá? Isso daqui é o produto. Tá? Vamos fazer essa conta aqui. 113,8 vezes 2. Passa para lá, aqui vai dar 7, né? E aqui 2 passa a vírgula, vai dar menos 227,6. Tá? Então a gente tem aqui, fizemos as contas e agora é só armar a equação, com base nessa equação ali que a gente fez, tá? Tá, então lembrando, isso daqui são os produtos, né? Esse aqui é a entalpia de formação do produto e esse aqui é do reagente. Agora, né, só jogar na fórmula, tá? Que a fórmula é o seguinte, essa daqui. Então só vamos substituir os valores aqui na fórmula, tá? Então esse daqui é o produto, né? E esse aqui é o reagente, tá?
Então, tem um menos aqui entre eles, né? Vai ficar assim. Isso daqui vai ficar mais, né? Então, mais 149,6 menos 227,6. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, né? Vai ficar 227,6 menos 149,6. 6 menos 6, 0. Aqui eu vou ter que passar, né? Vou colocar 1 aqui. 17 menos 9 vai dar 8. Aqui eu vou ter que passar 1 para cá. Então, aqui vai ficar 78,0, tá? Menos 78,0, tá? Menos 78 vai ser a nossa resposta, tá? Que será, portanto, aqui o nosso gabarito, que é letra C, perfeito? Percebam que não teria como ser a letra E, porque ela deu um valor positivo, tá? Aqui seria impossível dar um valor positivo, porque o valor dos produtos ele é negativo e ele é maior, quer dizer, ele é menor, né, do que o valor dos reagentes, que é o 149,6, ok? Então não teria como dar positivo aqui, né? Enfim, nosso gabarito aí será, portanto, a letra C, perfeito? Bom, nossa próxima questão é uma questão sobre plásticos, certo? Aqui ele vai dar um texto para a gente falando sobre os plásticos, né? Ele vai dizer o seguinte: com o crescimento populacional e desenvolvimento tecnológico, os produtos à base de polímeros ganharam cada vez mais destaques, resultando em um aumento na produção global de plástico em 500% nos últimos 30 anos, no qual se espera que continue a crescer, atingindo cerca de 850 milhões de toneladas por ano em 2050. O plástico é um material bastante funcional, de baixo custo e densidade, resistentes e que vem sendo usados para substituir materiais como cerâmicas, madeira e metais, né? Detalhe aqui, o grifo, que ele fala resistências, vai ser fundamental para a gente encontrar aqui o nosso gabarito. Tá? Apesar das vantagens descritas, o aumento considerável do consumo desses materiais contribui para o quê? Bom, plásticos, como o próprio texto diz, né, eles vêm sendo amplamente utilizados porque eles são muito bons, né? Eles são muito bons para fabricar embalagens e tudo mais. E aqui ele vai dar uma série de fatores, de benefícios do plástico no próprio texto. Ele vai falar que é um material bastante funcional, né? Um material que você consegue moldar ele muito bem para criar embalagens, para construir coisas que exijam isso mesmo, né? Geralmente embalagens de fato, né? De baixo custo, é muito barato, e densidade, e eles são resistentes, né? Então você consegue, isso é funcional principalmente para embalagens novamente, né? Porque você precisa de resistência em embalagens. Ele fala também para substituir materiais como cerâmica, madeira e metais, enfim. Dá para você usar plástico em bastante coisa, né? Principalmente por conta da resistência dele. Só que essa resistência ela tem tanto um benefício quanto um prejuízo. Por quê? Porque pelo fato dele ser resistente, ele demora muito para ser degradado, tá? Então o plástico, quando ele é descartado, ele demora demais para ser degradado pelo ambiente. E ele acaba poluindo esse meio ambiente, né? Porque aí tem os microplásticos, por exemplo, se você descartar, né? Aí tem, por exemplo, o famoso caso do canudinho, né? O canudinho de plástico que foi trocado pelo canudo de papel, né? Que faz muito mal, por exemplo, para a vida marinha, né? Porque tem microplásticos. Até para seres humanos, né? Para qualquer forma de vida, geralmente é ruim, né? A não ser que seja um biorremediador. Mas na maioria da vida, né? Você comer microplásticos não faz bem, né? Então, isso afeta, por exemplo, quando esse plástico ele é armazenado, quando ele é jogado no ambiente, né? Enfim, tem vários contras, né? Porque pelo fato dele ser muito resistente, né, ele não é degradado facilmente pelo ambiente e, assim, ele pode poluir esse meio ambiente, né? Por exemplo, causando problemas com a própria vida, né? Com os próprios seres vivos, né? Como é o caso, por exemplo, aí das tartarugas, por exemplo, né? Com a questão dos microplásticos. Aí o texto vai falar pra gente, né, o comando. Apesar das vantagens descritas, o aumento considerável do consumo desses materiais contribui para o quê? Né? Então, ele está falando, apesar das vantagens, qual que seria o malefício de usar? Qual que seria o lado negativo de se usar plástico? É justamente esse, né, o problema ambiental, o problema de ser uma coisa, né, que tem pelo fato de ter uma resistência muito alta, né, muito alta, ela vai permanecer no ambiente por muito tempo, né, ele demora muito tempo para ser degradado. E ele pode, assim, né, poluir o meio ambiente, poluir a vida, né? A letra E vai falar sobre eutrofização do ambiente aquático, quando descartados inadequadamente. Bom,
ele de fato traz problemas para o ambiente aquático. Por exemplo, o caso das tartarugas, né, com o canudinho, né, que aí eles pegam o microplástico e isso faz muito mal para o metabolismo das tartarugas e de outros seres do ambiente aquático. No entanto, isso não é propriamente eutrofização. Tá? A eutrofização é outra coisa. E a eutrofização está ligada com o quê? Ela está ligada com nutrientes. Tá? Então está geralmente ligado a fósforo, ligado a nitrogênio, né? Principalmente, quando a gente fala de nutrientes. Nitrogênio e fósforo. E, além disso, né, é importante falar também de fertilizantes. Tá? Fertilizantes, geralmente, são... Quando você joga fertilizantes, porque fertilizantes eles têm muitos nutrientes, muita matéria orgânica. Tá? Isso aqui, no caso, eu quis dizer matéria orgânica. Né? Nutrientes, matéria orgânica. Que aí, no caso, é a própria constituição mesmo, né? Do nitrogênio e fósforo. Né? Então, assim, né? A própria matéria orgânica, né, tem a ver com eutrofização. Tá? Então, não é o caso aqui. Tá? A gente está falando de polímeros, a gente está falando de plásticos, né, e não de nutrientes e não de matéria orgânica. Então, não pode ser eutrofização. Não faz sentido aqui. Letra D. Esgotamento de recursos renováveis, tendo como matéria-prima o petróleo. Tá, a letra D é totalmente contraditória, porque ela fala de esgotamento de recursos renováveis, sendo que depois ela cita o petróleo como se fosse um recurso renovável, sendo que nós sabemos que o petróleo é justamente um combustível fóssil. Né? Ele é usado para produzir combustível fóssil que não é renovável. Tá? O petróleo não é renovável. Né? O petróleo ele surge a partir de matéria de vida. Né? Então, não é renovável. Né? Não tem como você plantar para fabricar petróleo. Não, o petróleo você tem que extrair ele diretamente, ele não é um recurso que você pode renovar. Né? Ele não é um recurso renovável, o petróleo. Então não faz sentido falar de recurso renovável citando o petróleo. Né? É contraditório porque o petróleo ele não é um recurso renovável. Então essa letra D sequer faz sentido, ela é contraditória. Letra C. Modificação química de ambientes naturais reagindo facilmente com o meio. Na verdade, o problema do plástico, né, que é o que está sendo citado no texto, é justamente o contrário. Né? Ele é resistente. E pelo fato dele ser resistente, ele não reage muito bem com o meio. Né? Ele demora muito tempo para ser degradado. Né? Então, é justamente o problema oposto. Na verdade, o plástico ele reage muito pouco, ele reage muito dificilmente com o meio. Né? E, portanto, ele demora muito para ser degradado. Então, ele não vai modificar quimicamente esses ambientes naturais. Tá? Ele vai demorar muito para fazer isso. Né? Ele não reage tão facilmente assim com o meio, não. Tá? É justamente a resistência dele que é o problema, né? dele não ser biodegradável assim tão facilmente. Letra B. Poluição atmosférica, pois são obtidos da queima de combustíveis fósseis. Olha, de fato, os polímeros, né, os plásticos, eles são obtidos por meio de combustíveis fósseis, tá? Por meio da composição de combustíveis fósseis. No entanto, eles não são obtidos com a queima de combustíveis fósseis. Isso é diferente, tá? Você ser constituído à base de petróleo, né, que é o caso do plástico, de outros polímeros, é diferente de você ser obtido pela queima de combustíveis fósseis. São coisas diferentes, porque a queima de combustíveis fósseis, ela de fato polui o ambiente, né? Polui a atmosfera. Porque aí vai liberar gases de efeito estufa, que vai gerar o efeito estufa, que vai gerar o aquecimento global. Né? Vai poluir a atmosfera. No entanto, o problema dos plásticos é outro, tá? O problema dos plásticos, embora eles sejam, de fato, constituídos à base de petróleo, né? À base de combustíveis fósseis, eles não poluem a atmosfera, tá? Eles poluem o meio ambiente, de fato, né? Mas não a atmosfera. O problema dele não é atmosférico, não é liberar gases de efeito estufa, não é isso. O problema é principalmente com seres vivos, né? Com a fauna e pela alta resistência dele, né? Por ele demorar muito tempo para ser degradado. Tá? Então não é poluição atmosférica. Tem uma pegadinha aqui, principalmente quando ele fala de queima de combustíveis fósseis, tá? Não é a queima de combustíveis fósseis. Eles de fato vêm de combustíveis fósseis, né? Vêm do petróleo. No entanto, não são obtidos da queima em si deles, né? Eles não geram poluição atmosférica, tá? Eles não geram gases de efeito estufa nesse sentido de ser uma queima de combustíveis fósseis. Portanto, o nosso gabarito será a letra A, né? Permanência na natureza de compostos orgânicos. Por que são compostos orgânicos? Tá? Porque são polímeros. Né? Polímeros, eles são cadeias carbônicas. Tá? Cadeias carbônicas que, portanto, são orgânicas. Tá? São cadeias de hidrocarbonetos. Né? Então, são compostos orgânicos, sim.
E de difícil degradação, né? Por quê? Porque eles são resistentes, né? Isso é uma das principais características do plástico, né? Eles são muito resistentes. E eles têm difícil degradação. Só que o lado ruim é que eles demoram muito, né? Para serem degradados no ambiente e pelo fato de eles ficarem muito tempo no ambiente, eles podem poluir esse ambiente, né? Não necessariamente a atmosfera, como eu falei. Eles podem poluir o ambiente, mas não necessariamente a atmosfera, no sentido de, por exemplo, sei lá, você usar gases de efeito estufa, né? Gases que geram, ou combustíveis que geram gases de efeito estufa. É diferente, tá? Eles poluem o clima, a natureza, de uma forma distinta da poluição atmosférica, tá? Que no caso, principalmente, está associado ao impacto na biodiversidade, né? Nos seres vivos. Ok? Então, nesse sentido, a letra A é o nosso gabarito. Bom, nossa próxima questão é uma questão de equilíbrio químico. Ele dá aqui para a gente 5 alternativas, né, de reações de equilíbrio químico e ele quer que nós identifiquemos qual delas melhor corresponde a este gráfico aqui, certo? Qual dessas 5 reações aqui é descrita neste gráfico. Bom, para a gente descobrir isso, né, basta a gente analisar o gráfico, tá? A gente percebe o que no começo desse gráfico, né? No primeiro momento aqui, né, no tempo t0, né, nesse momento aqui de origem do gráfico. O que acontece? A gente tem uma substância que está aqui em 1, né? E a gente tem duas substâncias que estão em 0, né? Eu vou ter que colocar diferentes cores, né? A gente tem essa linha aqui em azul. Tá, não vai ficar reto, mas é o que temos para hoje, né? E a gente tem essa verde clara aqui, né? Elas duas estão partindo do ponto de origem aqui do gráfico. Enquanto que essa daqui de cima, né, ela está partindo já do ponto 1, né? E ela está diminuindo. Ou seja, essa daqui no ponto 1, ela é o quê? Ela é o reagente, ok? Ela é o reagente. E essas outras duas aqui são produtos, tá? Então eu vou chamar essa aqui de produto 2 e eu vou chamar essa daqui de produto 1. Por quê? Como que eu sei que elas são produtos? Tá? Por quê? Porque o reagente está diminuindo, ao passo que essas daqui estão aumentando, né? Ou seja, elas estão sendo produzidas, né? Elas estão, a concentração tanto do produto 1 quanto do produto 2 estão aumentando, né? Ou seja, elas estão sendo produzidas, elas estão aumentando, enquanto que o reagente está diminuindo. Né? Ou seja, seria mais ou menos essa reação aqui, né? Seria um reagente, vou ter que colocar nas cores, né, para ficar fácil de identificar. O reagente, ele está sendo decomposto, né, e formando o produto 1, que eu vou colocar aqui P1, né? E o P2, né? Então a gente tem um reagente que está sendo decomposto, transformando, né, gerando, produzindo dois produtos, o produto 1 e o produto 2, certo? Então vai ser necessariamente uma reação de quê? Uma reação de decomposição, uma reação que tem que seguir essa estrutura aqui, tá? Então decomposição. Vou escrever aqui, né? Decomposição. Sendo decomposição, a gente elimina algumas alternativas. Por exemplo, não pode ser a letra A, porque a letra A é formação, tá? Ela é o contrário da decomposição, então não poderia ser a letra A. Também não poderia ser a letra D, porque a letra D está formando também, está, né? Gerando aqui água oxigenada. Então não pode ser, ela não segue a estrutura da decomposição, a estrutura aqui da reação de decomposição. Então a gente ficaria entre B, C e E. Tá? Eliminaria aqui já a e a D, porque elas não são reações de decomposição. Agora, para a gente encontrar aqui qual dessas reações melhor corresponde à do gráfico, basta a gente avaliar as concentrações de cada uma delas. Tá? Por quê? Percebam que aqui no gráfico, tá? Eu vou agora apagar isso, já que já deu para compreender bem isso aqui. Aqui no gráfico, a gente tem uma proporção de concentrações. Se você perceber, né, a gente tem aqui, né, o produto 1, produto 2 e a gente tem aqui o reagente. Né? Seguindo naquela linha que eu falei, né? Reagente vai gerar, né, vai ser decomposto em produto 1 e produto 2. O que acontece? O produto 1 ele é o dobro do produto 2. Tá? Então, a gente tem que procurar aqui nas alternativas, né, qual é aquela que tem o dobro do outro produto. Né? Então, a gente vai ter necessariamente aqui, não, se vocês perceberem, né? Tanto na B, quanto na C, quanto na E, a gente tem dois produtos. Né? Exatamente como a gente está vendo aqui no gráfico, né? Tem dois produtos. Só que um necessariamente vai ter que ter o dobro da concentração do outro. Tá? Então, um produto vai ter que ter o dobro da concentração do outro.
como vocês percebem aqui do próprio gráfico, tá? Aqui nesse ponto, né, no ponto T, o que acontece? Um está 0,4 e outro está 0,2. Ou seja, esse ponto P1 aqui, né, ele tem o dobro do P2, né? Ele tem o dobro de concentração. Ou seja, ele é 2 vezes maior do que o P2, né? Então, a gente pode encontrar essa relação, né, essa proporção, aqui também no próprio gráfico, tá? E vocês vão perceber que a única alternativa que segue essa relação é a C, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem o SO2 e o oxigênio. Vocês percebam que o SO2 ele tem o dobro do oxigênio, enquanto que isso não acontece, por exemplo, na reação B, tá? Na reação B, por exemplo, o H2 ele tem 3 vezes mais do que o N2, tá? Então ele não segue a proporção do gráfico. 3 vezes não é a proporção do gráfico, tá? A proporção do gráfico é 2 vezes, né? O P1 ele tem que ser 2 vezes maior do que o P2, né? Então não poderia ser a B, porque ele é 3 vezes maior, né? Não segue a proporção do gráfico. E aqui na E, ele está numa proporção de 1 para 1, né? De 1 para 1. Tá? Então a gente tem um CO2 para cada H2O, né? O que não é a proporção apresentada aqui no gráfico também, né? A proporção aqui do gráfico é de 2 para 1. Tá? Seria mais ou menos assim, ó, vou colocar até aqui, né, para ficar mais fácil. Seria assim, né, de 2 para 1. Então não faz sentido ser nem a letra E, nem a letra B. Tá? Então só sobra realmente a letra C, que é a única que obedece a essa proporção. Tá? Algumas pessoas poderiam ficar com dúvida, tá, mas e esse 0,6 aqui? Tá? Pera, deixa eu só apagar isso aqui. E esse 0,6 aqui, né? Por que ele não está aqui na letra C, tá? Se a letra C é a verdadeira, por que aqui não é 3, então? Por que aqui não é 3 em vez de ser 2? Porque vocês têm que contar, vocês não podem contar o 0,6, tá? Isso aqui é uma pegadinha. Não é vocês não contam o 0,6 enquanto um reagente. Vocês têm que contar a variação dele. Qual que é a variação dele? Ele saiu de 1 para 0,6, ou seja, ele variou aqui, né, no gráfico 0,4. Ou seja, ele é 2 vezes maior do que o P2. Tá? Ou seja, se ele é 0,4, né, ele vai ter que ser 2 também. Né? Por isso que aqui é 2 na própria reação. Tá? Por quê? Então vai ter que ser assim, né, a proporção da reação. Né? Ele é 0,4, ou seja, é 2 vezes maior do que o P2. Né? Ou seja, tanto o P1 quanto o reagente eles são igual a 0,4. Né? Por isso que na reação C é exatamente isso. Tá? A gente tem um aqui no I2, né, que no caso é o reagente igual a proporção 2. A gente tem o P1 na proporção 2 e a gente tem o P2 na proporção de 1. Perfeito? Portanto, nosso gabarito é letra C. Perfeito? Bom, nossa próxima questão é uma questão de estequiometria, uma questão onde... sim, uma estequiometria aqui envolvendo um rendimento, tá? Rendimento de 90%. Beleza? Então, ele deu aqui pra gente a reação e ele deu também a massa molar de cada um desses elementos, tá? Nesse caso aqui, como a gente vai fazer o rendimento da reação usando o óxido de cálcio em relação ao carbonato de cálcio, né? A gente não vai precisar saber aqui, a gente não vai precisar usar essa massa molar aqui do gás carbônico, tá? O gás carbônico que ele vai ser relevante para nossa questão, embora ele tenha dado os dados ali do gás carbônico também, tá? Mas enfim, a gente não vai precisar. Na verdade, inclusive, dá... não dá não. Talvez daria para você usar o gás carbônico para resolver a questão, mas isso é mais demorado. Mas daria para usar ele também, caso você quisesse. Não vejo sentido, porque demoraria mais. Né? Enfim, vou usar o óxido de cálcio mesmo, né, que é o jeito mais direto aqui de resolver a questão. Bom, ele deu pra gente, né, que a massa molar do óxido de cálcio é 56 gramas por mol, né? Como a gente só tem um mol aqui, né? Então vai ser simplesmente 56 gramas mesmo, né? E isso daqui rende 1 mol de... Isso rende 1 mol pra gente do carbonato de cálcio, ok? O carbonato de cálcio, ele deu pra gente aqui, tem uma massa de 100 gramas, tá? Por mol. Como só tem 1 mol, tá? De carbonato de cálcio sendo gerado, então vão ser 100 gramas, tá? Então aqui a gente vai fazer uma regra de 3, tá? Porque ele quer saber quanto que seria gerado em 280 gramas, caso eu tenha, né? 280 gramas de carbonato de carbonato não, perdão. 280 gramas de óxido de cálcio, tá? Do CaO aqui, né? Do cal. E ele quer saber quanto que isso vai gerar de carbonato de cálcio, tá? Num rendimento de 90%, tá?
Primeiro, eu vou calcular como se ele estivesse rendendo 100% e depois eu tiro esses 90%, tá? Então, essa regra de 3 aqui, ela vai me encontrar o valor de x, que é o valor caso a reação fosse 100%, tá? Mas aí depois que eu tiver a reação 100%, é só fazer outra regra de 3 para descobrir quanto que seria 90%, tá? Aqui vai ser uma questão super simples, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer 280, eu vou fazer a multiplicação aqui cruzada, né, e dividir por 56. Seria uma regra de 3 simples aqui, né? Então, 280 vezes 100 dividido por 56 é igual a x, tá? Eu vou fazer aqui, né? 280 dividido por... 280 dividido por 56 vai ser, salvo engano, igual a 5, né? Vamos ver aqui. Exatamente, vai ser igual a 5. Ou seja, eu vou cortar isso aqui, né? Cortar isso aqui, vai ficar aqui 5. Então, x é igual a 500. E aí, né? Talvez alguns já viessem aqui e marcassem a letra A, né, porque tem a resposta aqui igual a 500. No entanto, estaria errado, tá? Porque a gente precisa tirar o rendimento de 90%. E é bem tranquilo, né? Só a gente fazer outra regra de 3 aqui, ou então fazer uma multiplicação direta, né? Fazer 500 vezes 0,9, que é a mesma coisa que 50 vezes 9, né? Que é a mesma coisa que 450. Você poderia fazer também uma regra de 3, né? Arrumar uma regra de 3 aqui também, caso você quisesse, né? Deixar mais explícito. 500 é igual a 100%, né? Como o rendimento vai ser 90%, a gente precisa encontrar quanto que seria 90% de 500, né? Então a gente faz a regra de 3 aqui e a gente vai encontrar também que vai dar 450, perfeito? Que é a mesma coisa que você multiplicar por 0,9, tá? A mesma coisa. Mas enfim, aqui eu só mostrei dois jeitos diferentes aí de você chegar na mesma resposta, perfeito? Então, nosso gabarito seria letra B, 480, letra B. Questão super tranquila. Bom, nossa próxima questão é uma questão aqui de meia-vida, certo? Usando o iodo 131, que é o seguinte, né? A gente vai ter aqui um iodo 131, né? E ele quer medir a meia-vida dele, né? Ele diz, né, que a meia-vida dele é de 8 dias. E ele quer saber, né, qual que é o tempo mínimo de isolamento necessário para que a quantidade desse iodo seja inferior a 10% da dose aplicada. Tá? Quando foi a dose aplicada? Né? É o iodo 131. Tá? Ou seja, ele tem massa de 131. Qual que é a fórmula da meia-vida? A fórmula da meia-vida é a seguinte. Massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a n. Tá? Esse mzão aqui, né, ele é a massa final. Esse MO aqui seria a massa inicial. E esse N, ele é a quantidade de meia-vidas. De meias-vidas, né? Tá bom? Bom, a gente sabe já, né, o seguinte. A gente sabe que a massa final tem que ser 10% da massa original, né? Da dose aplicada. Ou seja, a massa inicial é quanto? A massa inicial é 131, né? Que é o iodo 131, é a massa inicial dele. A massa final tem que ser 10% de 131, ou seja, tem que ser 13,1. Né? Só você fazer aí 131 vezes 0,1, né? Vai dar a mesma coisa que 13,1. Né? Só passar a vírgula para a esquerda. Então, fazendo isso, né, fica fácil a gente descobrir quanto que é a quantidade de meias-vidas que ele precisa ter para alcançar essa quantidade de 13,1, né? Que é essa quantidade, né, que seria os 10%. Né? Lembrando que precisa ser inferior a isso, né? Certo? Mas é só a gente ver aqui com base no valor de n que a gente vai encontrar. Tá? Então a gente arma essa equação aqui e vamos resolver ela. Né? A gente precisa encontrar o valor de n. Então eu vou multiplicar cruzado, né? Vai ficar 131 é igual a 13,1 vezes 2 elevado a n. Eu vou passar esse 13,1 para lá e vai ficar 131 dividido por 13,1, né? Que é a mesma coisa que 10. Tá? Então 2 elevado a n é igual a 10. Tá? Peraí que ficou mal. Aí, pô. Isso aqui é igual a 10. Né? Então, 2 elevado a n é igual a 10.
qual que é o valor elevado qual que é o número que 2 elevado, né? Se eu elevar 2 a qual número, eu chego próximo de 10, né? Vamos testar isso. Né? Ó, 2 vezes 2 é igual a 4, né? Vezes 2 é igual a 8. Então ainda não chega nos 10, né? Então eu teria que multiplicar mais uma vez por 2, né? Ou seja, tem que ser 2 elevado a 4 para dar um valor, né, maior do que 10. Né? Ou seja, tem que ser 4 vezes, né? Teria que ser 4 meia-vidas para superar, né, para dar um valor inferior a 10% da dose aplicada. Né? Perfeito? Então teria que ser 2 elevado a 4, né, que aqui no caso vai ser 16, né? Vai dar 16. Mas isso aqui não é a resposta, tá? Isso aqui é só o quanto que é o 2 elevado a 4. Né? Enfim, mas o que importa pra gente é o n aqui de cima, né? Que no caso é 4. Ou seja, são 4 meias-vidas para superar esse valor aí de 10% da dose aplicada. Ou seja, se para superar a gente precisa de 4 meia-vidas, né? E uma meia-vida tem 8 dias, é só a gente multiplicar, né? 4 vezes 8 é igual a 32 dias. Né? Por quê? Porque se uma meia-vida demora 8 dias, né? E eu tenho 4 meia-vidas, segundo a fórmula ali que a gente acabou de descobrir. Então é só fazer a multiplicação cruzada. 4 vezes 8, 32 dias vão ser necessários aí para que a quantidade de iodo radioativo seja inferior a 10% da dose aplicada, né? Que é o que ele está querendo na questão. Perfeito seria 32 dias. Perceba que as outras alternativas, elas ultrapassam, né? Então elas não seriam o valor mínimo, né? E ele está pedindo o tempo mínimo. Então 80 dias e 88 dias definitivamente passa muito, né, da conta. Ou seja, não seria um tempo mínimo, né? E a letra A e a letra B elas ficam abaixo do esperado. Por quê? Porque 16 seria 8 vezes 2, né? Aí teria que ser 2 meia-vidas, né? E 2 meia-vidas não vai dar a quantidade necessária, né? Teria que ser um valor maior do que 3, né? 8 vezes 3, né, que no caso é o 24, né? É um valor ainda em que o n ele aparece igual a 3, né? Tem que ser um valor maior do que 3, certo? Porque se for 3, né, ele vai dar um valor de massa que é superior a 10%, tá? E ele está pedindo um valor que é inferior, então não poderia ser também a letra A e nem a letra B, né? Então vocês percebem que a única alternativa que daria certo realmente, aqui que apresenta o valor mínimo, é a letra C, perfeito? Então nosso gabarito será a letra C. Questão tranquilinha aqui de meia-vida. Bom, nossa próxima questão é uma questão de nomenclatura, certo? Então ele vai dar aqui pra gente o linalol, né? Vai falar que é um álcool, e aí vai dar outras informações aqui que não tem relevância nenhuma pra gente, né? Ele vai pedir, segundo as informações do texto, né, qual é a estrutura química do composto que compõe esse perfume aí, né? Qual que é esse linalol aqui que ele está citando, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vê é que ele é um álcool, tá? E a gente percebe isso na própria nomenclatura dele, né? Tem o ol aqui na posição 3, perfeito? Então não pode ser a letra B, tá? Por quê? Porque a letra B não tem álcool, né? Não tem o álcool, né? Caso não saibam, é o OH, certo? Essa é a função essa é a função álcool, né? Que essa aqui, por exemplo, essa, que aparece em todas as alternativas menos na B, né? E por isso que a gente já eliminaria a letra B, porque ela não tem o álcool, né? E o álcool ele é descrito claramente aqui no texto e também está na própria nomenclatura aqui na posição 3. Tá? Outra coisa que analisando aqui essa nomenclatura nós percebemos é que essa substância ela possui 2 ligações duplas, tá? Por quê? Como que eu sei disso? Por quê? Porque aqui tem o di-en, tá? Quando tem esse di-en, o que é o en? Né? O en significa que tem 2 ligações duplas. Perdão, o en significa que tem ligação dupla, né? E o di, ele remete a 2, né? Ou seja, são 2 ligações duplas. Uma na posição 1 e outra na posição 6. Tá? Então, por isso que ele coloca 1, 6, di-en, tá? Por quê? Porque tem di, né, remetendo a 2, e en, de ligação dupla. E aí ele coloca as posições em que cada uma dessas ligações duplas estão, né? Que no caso é a posição 1 e na posição 6. Tá? Se fosse 1 em vez de en, né, aí seria ligação tripla. Né? Aí seria ligação tripla. E se fosse an, né, aí seria ligação simples. Né? Ligação simples. Eu vou escrever aqui, né? An. Se for só uma ligação simples, né? Se for uma ligação dupla, colocar L dupla, né?
e o IN se for ligação tripla. Né? Isso aqui só para ficar organizado aqui para vocês. Né? Se fosse AN, seria ligação simples. Se fosse EN, seria ligação dupla. E se fosse IN, seria ligação tripla. Certo? Então, a gente tem essas 3 ligações aí. No caso aqui, ele coloca de EN. Né? Então, são 2 ligações duplas. E com base nisso, a gente já pode eliminar a letra A. Por quê? Porque a letra A não tem nenhuma ligação dupla, e a gente pode eliminar também a letra C, porque a letra C também não tem nenhuma ligação dupla. Né? E a nomenclatura é clara em dizer que tem 2 ligações duplas. Uma na posição 1 e outra na posição 6. Certo? Então, ou vai ser letra D ou vai ser letra E, porque é a única que tem 2 ligações duplas e que tem o álcool. Né? Então, é as únicas aqui possíveis por enquanto. Agora, para a gente descobrir qual a nossa resposta correta, a gente teria que analisar outro fator, que é o dimetil. Tá? O que é o grupo dimetil? Dimetil seria uma ramificação. Tá? Ele fala que tem 2 ramificações. Tem 2 ramificações aqui nessa substância do linalol. Quando ele coloca o dimetil, met se remete a um carbono. Tá? Ou seja, é uma ramificação na estrutura aqui da substância, que vai ter um carbono só. Tá? É uma ramificação que vai ter um carbono só. No caso aqui, como são dimetil, né? Ou seja, são 2 metils, então vão ter 2 ramificações nessa estrutura que são compostas só por um carbono. Tá? E essas 2 ramificações vão aparecer uma na posição 3 e outra na posição 7, né? Segundo aqui a nomenclatura da substância. Então basta a gente analisar isso e descobrir qual que é a nossa resposta. Na verdade, não precisaria nem analisar muito profundamente, porque se você olhar para a letra D, você percebe que ela não tem 2 ramificações, ela só tem uma ramificação. E essa ramificação é do álcool, né? E não é de um metil. Tá? A única que tem 2 ramificações de metil, que tem que tem 2 ramificações, né, de metil, é a letra E, que você percebe aqui. Né? Por exemplo, eu vou fazer a contagem aqui, a numeração, né, dessa letra E. Lembrando que a gente começa sempre do local onde tiver a função mais próxima ou a ligação dupla, tá? Então, nesse caso aqui, como a ligação dupla está começando exatamente aqui na esquerda, eu vou começar da esquerda. Mas se essa ligação dupla estivesse aqui na direita, eu teria que começar a contagem a partir da direita, né? Ou se tivesse, sei lá, uma função ali, como ácido carboxílico lá no outro canto, né? Eu teria que começar de lá. Mas como a ligação dupla está aqui na esquerda, eu vou começar da esquerda, né? Então, olha, eu vou fazer a numeração aqui e vai ficar bastante claro, né, que a letra E é o nosso gabarito. Vocês percebam aqui, né? Eu fiz essa contagem da linha principal, né, da estrutura do linalol. E vocês percebam, né, tem 8 carbonos, né, que de fato corresponde ao octa aqui que ele se refere, né? Octa remete-se a 8, ou seja, uma cadeia carbônica de 8 carbonos. Além disso, nós percebemos, né, que tem uma ligação dupla em 1, né, na posição 1, que é essa ligação dupla aqui, e tem outra ligação dupla na posição 6, né, que é essa posição aqui também. Tá? Ou seja, de fato está cumprindo também perfeitamente com o 1,6 de EN aqui também. E o 3, a posição 3 é exatamente onde aparece aqui a ramificação do álcool. Né? Também está cumprindo perfeitamente com a nomenclatura. E agora, né, bastaria só cumprir o 3,7 de metil. E é exatamente isso que acontece. Na posição 3 tem um metil aqui, né, tem uma ramificação para cá, que só tem um carbono aqui, né, tem esse carbono aqui. Ou seja, tem um metil aqui. E também na posição 7 tem mais outro metil aqui, né, tem outra ramificação com somente um carbono. Ou seja, você percebe que na posição 3 e na posição 7, exatamente como ele fala aqui, né, existe um dimetil, ou seja, tem 2 metils. Né? Tem um metil na posição 3 e tem um metil na posição 7. Né? São 2 ramificações, uma na posição 3 e outra na posição 7. Exatamente como ele está falando. Ou seja, o nosso gabarito será, com certeza, aqui a letra E. Perfeito? Por que não pode ser a letra D? Novamente, porque a letra D não tem ramificações metil. Tá? Só tem uma ramificação aqui, uma ramificação entre aspas. Né? Aqui no caso é o álcool. Né? Que não é nem propriamente uma ramificação, né? É só o álcool mesmo. Tá? Então, não tem o metil, né, que ele pede aqui no começo da nomenclatura da substância. Portanto, não poderia ser a nossa letra D. Nosso gabarito vai ser letra E. Bom, então a gente tem mais uma vez aqui uma questão de estequiometria, que vai basicamente tratar de uma reação do ácido butanoico gerando o éster responsável pelo aroma do abacaxi, né, que segundo a questão aqui vai ser o butirato de etila, né, que é essa substância aqui. Tá?
E ele dá a massa molar aqui, tá? A gente vai precisar descobrir qual que é a massa molar de cada uma dessas substâncias, tanto do ácido butanoico e do éster, tá? Com base na tabelinha aqui que ele deu pra gente. O que é o ácido butanoico, tá? Met é um carbono, tá? Et são 2 carbonos, prop são 3 carbonos e but são 4, né? O prefixo but são 4, que é exatamente o que ele está falando ali, né? Butanoico, ou seja, são 4 carbonos, ou seja, é um ácido carboxílico numa cadeia de 4 carbonos, ok? Isso é o ácido butanoico. Como que a gente vai estruturar isso? Vamos desenhar aqui para a gente descobrir o que é ele, né? Então a gente tem aqui 4 carbonos, né? uma cadeia carbônica aqui de 4 carbonos, né? Que representando o but, né? Daí a nomenclatura but. E esses 4 carbonos a gente tem aqui o ácido carboxílico, né? Daí representando o ácido aqui da nomenclatura. Perfeito. Qual que é a estrutura disso aqui, né? A gente vai ter os hidrogênios, tá? Porque o carbono precisa fazer 4 ligações, né? Ele se liga aqui ao hidrogênio. E vai ficar assim, né? Então isso daqui é o quê? Qual que é a estrutura disso daqui? Isso aqui é um C4, né? Ou seja, 4 carbonos, né? Seria o but. Aí a gente tem quantos hidrogênios aqui? A gente tem 8. 8 hidrogênios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? São 8 hidrogênios. E 2 oxigênios, né? Esse daqui e esse daqui. Tá? Isso daí é a estrutura do ácido butanoico, tá? E qual que é a massa molar dele? Bom, ele tem 4 carbonos, né? Então vai ser 12 vezes 4, né? Com base aqui na tabelinha, né? O peso, a massa molar de um carbono é 12, né? Então, como a gente tem 4 carbonos, vai ser 12 vezes 4. A massa molar de um hidrogênio é 1, né? Então vai ser simplesmente 8, né? 8 vezes 1 é 8. E a massa molar de um oxigênio é 16, né? Como a gente tem 2 oxigênios, então vai ser 16 vezes 2, né? Que é igual a 32. 32 mais 8 vai dar 40. Aqui vai dar 48. Né? Então vai ficar 48 mais 40, que vai dar 88 gramas. Perfeito? Então, 1 mol de ácido butanoico tem exatamente 88 gramas. Agora vamos olhar aqui, né, a substância responsável pelo aroma do abacaxi, que é o butirato de etilo, aqui, segundo a tabela da questão. Vamos fazer a mesma coisa com ele, né? Vamos desenhar ele aqui, estrutura do butirato de etila, e vamos contar, né, quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios ele tem, né, para assim calcular a massa molar dele. Né? Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. Aqui, seguinte, tem que colocar os hidrogênios, né? Cada carbono tem que fazer 4 ligações, lembrando. Então, vai ser assim. Certo. Aqui tem quantos carbonos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos. Tá? Deixa eu colocar. Aqui tem 6 carbonos. Vai ter 12 hidrogênios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Exatamente, né? 12 hidrogênios e exatamente 2 oxigênios, né? Perfeito? Então essa daí é a fórmula do butirato de etila ali, né? Quanto que vai ser a massa molar dele? Agora vamos calcular isso, né? São 6 carbonos. Ou seja, vai ser 6 vezes 12, né? Mais 12, mais 2 vezes 16. 2 vezes 16 vai dar 32. 12 mais 32 vai dar 44. E aqui, né, 6 vezes 12 vai dar 72. Vai dar 72 mais 44, que é a mesma coisa que 116. Né? Perfeito? Então, 116 gramas vai ser a massa molar do butirato de etila. Tá? 116 gramas por mol. Vou colocar aqui por mol também. Tá? Então, agora que a gente tem essas massas molares, fica muito fácil resolver a questão. Por quê? Agora é só fazer a regra de 3. Tá? Se a gente tem 132 gramas, 132 gramas de ácido butanoico, né? Na verdade é o seguinte, né? Se 88 gramas, né, de ácido butanoico geram
116 gramas de éster, né, do butirato de etila, quanto que 132 gramas vão produzir, né, de éster do butirato de etila. Quanto que vai ser esse valor? Só a gente fazer a regra de 3, tá? Porque fazendo essa regra de 3 aqui, a gente vai descobrir o valor de 100% do rendimento, né? E tendo esse valor, né, X, que representa o 100% do rendimento, a gente vai conseguir comparar esse valor aqui do 100% com esse valor que ele obteve aqui, né, do 130,5, e descobrir quanto que foi o rendimento da reação. Né? Então, vamos fazer essa regra de 3 aqui, tá? Vai ficar... Agora eu vou apagar isso ali, né? Para liberar espaço, a gente já sabe, né? Deixa eu jogar ela para cá, liberar o espaço aqui. Vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 132 vezes 116 dividido por 88, tá? Multiplica cruzado e divide por 88. O que a gente vai fazer, né? 132 dividido por 88 vai dar 1,5. Então vai ficar 1,5 vezes 116, tá? 1,5 vezes 116. Vamos fazer essa conta aqui. Para ver quanto que vai dar, né? 7... vai dar 174, tá? Então o valor X ele é igual a 174. Perfeito? Então esse valor X aqui é igual a 174 gramas. Isso aqui seria o valor, né, rendendo 100%, né? Se a reação tivesse 100% de rendimento, né? Se ela fosse exatamente proporcional. Mas, no entanto, né, como ele quer estar pedindo o rendimento da reação, a gente sabe que esse rendimento foi abaixo do 100%. Né? Até porque ele produziu 130,5, tá? 130,5. Então a gente quer saber, né, quanto que foi esse rendimento. Né? Então só a gente fazer a regra de 3 aqui para descobrir a porcentagem do rendimento. Vamos fazer isso. Né? Então vai dar 130 multiplicado por 100, né? vai dar 13.050, né? Dividido por 174. Né? Então é só a gente fazer essa conta que a gente vai descobrir o nosso gabarito. Tá? Vamos lá. Até aumentar aqui. Né? Vamos lá. 174 dividido não. Isso aqui vai dar 7, né? 174 vezes 7 vai dar alguma coisa 12 de 1.200, né? Deixa eu ver aqui. 49 mais 1 vai dar 51. 49 mais 2, na verdade, vai dar 51. 7 mais 5 vai dar 12, exatamente, né? 1.218. 1.218. Vou passar para lá. Deixa eu apagar isso aqui para liberar espaço. Vamos lá, vou passar isso aqui para cá. Vai ficar aqui... não, tá certo aqui, né? Vai ficar o 2. Então 5 vai ficar 7, né? E aí aqui vai passar o 9. 9 menos 1 vai dar 8. E aqui vai zerar tudo, né? E aqui vai descer esse 0. E aqui agora vai ser 5. 174 vezes 5, salvo engano, é exatamente 870, né? 25. 35 mais 2 vai dar 7. Passo o 3 para cá, vai dar 5 mais 3. 875. Vai dar aproximadamente 75, né? Vai dar aproximadamente 75. Vai ser o nosso gabarito aqui, letra D. Perfeito? Aí ele até fala, né? Aproximadamente. Vai dar aproximadamente 75. Vai ser um valor muito próximo disso. Perfeito? Então, nosso gabarito será a letra D. Perfeito? Uma questão demorada, mas não tão difícil assim. Só demora muito para você fazer os cálculos aí, né? Porque você tem que fazer muitas coisas, tem que estruturar e tal, mas não é difícil, não. Agora que eu fui ver, tá? Eu fiz a conta errada aqui. Não é... Por isso que o valor deu aproximado, né? Eu tinha estranhado isso. Na verdade, não é... Eu fiz aqui, né? Se notar, eu fiz 175 vezes 5, só que é 174, né? Então, é 174 vezes 5. Então, aqui vai ser 4 vezes 5, né? Vai dar 20. 7 vezes 5 vai dar 35, mais 2, 37, né? E aí 5 mais 3 vai dar 8, né? 870, que é o valor exato aqui para subtrair. E dá o 75, né? Então vai dar exatamente 75, não vai ser aproximadamente não. Só isso, mas eu tinha errado a conta aqui. Bom, nossa próxima questão é uma questão sobre dureza de materiais, certo? Então ele vai falar aqui pra gente sobre a dureza e ele vai falar que existe uma escala, né, de teste de dureza que é baseada aí na escala de Morse, né?
em que são atribuídos, né, é atribuído, né, um valor de 1, que se atribui ao talco, né, até o 10, né, uma escala aí de 1 a 10, em que 1 representa o talco, né, exatamente como a gente vê aqui na tabela, e 10 representaria o diamante, que seria propriamente o material mais duro de todos, né. E aí existem várias gradações, né, de diferentes materiais, de 1 até 10, né, demonstrando aí a variação de dureza entre os materiais. Vale ressaltar aqui o que é dureza, né? Qual é o conceito de dureza? Dureza é a capacidade de um material riscar o outro. Né? Capacidade de riscar. E qual que é o princípio básico da dureza? Né? É o seguinte, um material ele risca o outro se ele for mais duro que o outro. Então, por exemplo, o diamante ele consegue riscar qualquer um desses outros materiais aqui. Por quê? Porque ele é o mais duro de todos. Então, ele sempre vai conseguir riscar qualquer outro material. Nessa escala aqui. Então o diamante ele consegue riscar o córidor, ele consegue riscar o topázio, ele consegue riscar o quartzo, o ortoclássio, enfim, todos esses outros minerais aqui, certo? E nesse sentido, né, o que o texto está falando para a gente? Né, o diamante ele é usado, portanto, né, para verificar, né, para você fazer teste com os outros minerais, porque assim você consegue testar a dureza deles e testar se aquele material ele é legitimamente aquele, né, que você tá querendo, né? Então, sei lá, joalherias, por exemplo, né? Enfim, dá para você fazer testes de dureza para você identificar diferentes materiais. E aí ele fala o seguinte, né? Na ausência de uma ponta de dureza para testar se o material é feito de quartzo, o diamante verdadeiro pode ser substituído pelo quê? Então ele quer testar o seguinte, ele quer saber se o material ele de fato é quartzo. Tá? E o detalhe que ele deu, né, é que a gente não tem o diamante, tá? O diamante ele não vai poder ser utilizado porque o diamante ele está ausente aí, né, no teste. Então a gente não tem a ponta de dureza do diamante para testar o quartzo, tá? E ele vai dar uma série aqui nas 5 alternativas de 5 minerais diferentes para a gente testar qual que seria capaz de usar aí o teste para a gente conseguir riscar o quartzo, né? A gente precisa selecionar entre as 5 alternativas aqui que dê para a gente um mineral que consiga riscar, né? Que tenha uma dureza suficientemente grande para riscar o quartzo. Tá? Vocês percebam que, segundo o princípio que eu enunciei, né, para que um material risque o outro, né, ele tem que ter a dureza maior do que ele. Tá? Então, se a dureza do quartzo é igual a 7, ele só pode ser riscado por 3 outros materiais. O topázio, o córidon e o diamante. Mas como o diamante está ausente aqui na questão, tá? O contexto aqui da questão nos foi dado, né, que o diamante não vai ser utilizado, não pode ser utilizado, inclusive o diamante nem aparece entre as alternativas. Então a gente fica entre 8 e 9, né? A gente fica entre o topázio e o córidon, certo? Então a gente já de cara eliminaria todas as outras alternativas que não sejam o topázio nem o córidon, tá? Então a gente eliminaria todos esses aqui porque eles têm a dureza menor. Se eles têm a dureza menor, eles não vão conseguir riscar o quartzo, tá? Então a gente já eliminaria calcita, já eliminaria o fluorita e a apatita. Né? Então ficaria só o córidon e o topázio, tá? Que seriam as únicas alternativas possíveis. Agora o que vai distinguir as duas alternativas é só a justificativa. Tá? Porque a letra C vai falar que o córidon risca o quartzo e não risca o diamante verdadeiro. E o topázio vai dizer que ele não risca o quartzo e risca o diamante verdadeiro. Vocês percebam que a letra D ela não faz sentido. Porque, embora de fato o topázio ele consiga riscar o quartzo, a justificativa que ele dá é errada. Tá? Tanto o córidon quanto o topázio eles conseguem de fato riscar o quartzo. No entanto, a justificativa que a letra D dá é errada, porque ela fala que o topázio não risca o quartzo, sendo que o topázio ele tem uma dureza maior do que o quartzo. Então ele de fato, na verdade, consegue sim riscar o quartzo. Além disso, a letra D vai dizer o seguinte, que o topázio ele risca o diamante verdadeiro, o que é falso. Tá? O topázio não consegue riscar o diamante porque o topázio tem uma dureza menor do que o diamante. A dureza do diamante é igual a 10, a do topázio é igual a 8. Então, a do topázio ela é menor do que a do diamante, de modo que, assim, o topázio ele não pode riscar com o diamante. Perfeito? Então, a gente eliminaria a letra D porque ela está errada, ela está incoerente com esse princípio aqui da dureza, de que o mais duro consegue sempre riscar o menos duro. Perfeito? A letra C, no entanto, que é o nosso gabarito, ela é totalmente coerente. Ela diz que o córidon ele é capaz de riscar o quartzo, porém, ele não risca o diamante verdadeiro. Isso está totalmente de acordo com o princípio que eu enunciei da dureza. Né? O córidon ele risca o quartzo porque o córidon é mais duro do que o quartzo. No entanto, ele não risca o diamante verdadeiro porque o diamante verdadeiro é mais duro do que o córidon. Perfeito? Então, assim,
fica sem dúvida demonstrado aí que o nosso gabarito será a letra C. Bom, nossa próxima questão é uma questão sobre surfactantes e polaridade também, né? Acabou até ficando um risco aqui, mas ok. Vamos lá. Ele vai dar um texto aqui pra gente, né, falando sobre isso. Vai falar que existem várias técnicas e equipamentos para combater e conter a recuperação de derramamento de óleo sobre o mar, né? Que basicamente ele está tratando, né, sobre como recuperar, né? Porque, por exemplo, você tem um mar aqui, né? Supondo. E aí houve, sei lá, um derramamento de óleo aqui sobre esse mar. Né? O óleo ele vai ficar aqui em cima, né? O óleo ele fica aqui em cima na água. Isso prejudica, obviamente, a vida aquática, né? Por exemplo, se eu tiver aqui embaixo alguma planta, algum ser vivo que dependa da luz solar, né? Esse ser vivo ele não vai conseguir fazer fotossíntese, né? Por quê? Porque o óleo vai estar tampando, essa superfície de óleo vai estar tampando a chegada dos raios luminosos aqui pela água, né? Então ele não vai conseguir realizar fotossíntese desse modo. Né? Enfim, tem vários outros impactos aí na fauna e na flora da água. Né? Isso é muito ruim, né? Para a vida ali mesmo na água, né? Além de poluir a água em si. Né? E ele vai falar o seguinte: né? Os dispersantes químicos são um grupo de produtos de químicos que, ao serem pulverizados nas manchas de óleo, aceleram o processo de dispersão natural. Né? Ou seja, em que o óleo ele se misturaria à água. Né? A sua aplicação visa remover o óleo da superfície, particularmente quando a remoção mecânica não é possível, minimizando os impactos do óleo flutuante, por exemplo, sobre aves ou zonas costeiras sensíveis, né? Que é aquilo que eu tinha mostrado ali das plantas, né, que eu tinha mostrado para vocês. Lembrando, né, por que o óleo ele fica em cima? Porque o óleo ele não consegue se misturar com a água. Né? A gente já vai entender por quê, mas ele não se mistura com a água, devido aí a uma diferença de polaridade. Né? E por conta da densidade ele fica em cima. Né? Então ele fica tampando. Né? E isso atrapalha, como o texto falou, né, essa questão aí das aves e zonas costeiras, principalmente as plantas aquáticas, vamos dizer assim, né? Os seres vivos aquáticos que dependem da fotossíntese, né? Que dependem da luz solar. Esses produtos químicos têm como componente essencial os agentes surfactantes, moléculas com afinidade para dois líquidos distintos que não se misturam, agindo como uma interface entre eles, reduzindo, nesse caso, a tensão interfacial óleo-água, permitindo que o óleo penetre na água como pequenas partículas mais facilmente degradadas por bactérias naturais. Ok? Bom, aqui tem uma coisa interessante que ele citou, que é essa questão da tensão interfacial óleo-água. Né? O que é uma tensão interfacial? Uma tensão interfacial é praticamente a mesma coisa que uma tensão superficial. Né? Por exemplo, o que é uma tensão superficial? É quando, por exemplo, a gente tem, sei lá, um rio, né? Uma água, e, por exemplo, uma folha vem aqui, né? E ela consegue ficar aqui em cima da água, né? Na superfície da água. Ou, sei lá, uma formiga ou algum ser muito leve, né? Alguns deles conseguem ficar como que andando em cima da água. Né? Isso porque isso é decorrente da tensão superficial da água, né? Então, eles conseguem, o ser ele não penetra propriamente na água, né? É mais ou menos o que acontece aqui na questão do óleo, né? O óleo ele não se mistura com a água. Né? Isso é o que nós chamamos de tensão interfacial óleo-água, né? Praticamente a mesma coisa que uma tensão superficial, em que, por exemplo, uma folha fica em cima ali da água. Né? Então é praticamente isso, né? O óleo ele fica em cima da água sem se misturar com a água. Tá? Mas por que essa tensão ela ocorre? Por conta da polaridade. Tá? Nós sabemos o seguinte: a gente tem a polaridade, certo? A água, ela nós sabemos, uma substância polar. Tá? Então a gente tem a água e ela é polar. Por quê? Porque ela tem um polo positivo e um polo negativo, não um polo elétrico. E isso permite com que a água, né, faça ligações, interações intermoleculares, né, que ela se ligue fortemente a várias substâncias. Né? E isso proporciona, por exemplo, as ligações de hidrogênio, né, que são ligações muito fortes. E por isso que a água, né, ela é um solvente muito bom, né, porque ela consegue misturar muita coisa justamente porque ela consegue fazer interações moleculares, né, essas pontes de hidrogênio com muitas coisas. Né? Então ela consegue misturar muita coisa, ela consegue dissolver, ela é o solvente universal. Né? Justamente pelos caráteres dela. Agora, o óleo, ele é o contrário. O óleo, ele é apolar, ou seja, ele não possui polos elétricos. Tá? E dentro da polaridade, a gente tem
um princípio, né, que diz que semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Certo? Por que, que o óleo ele não é dissolvido na água? Por que ele não se mistura com a água? Porque o óleo ele é apolar, né? Então ele não consegue, ele tem uma polaridade, ele não tem polos, né, que possibilitem essa interação, essa ligação entre ele e a água. Tá? Então ele naturalmente ele não vai se misturar com a água, já que o óleo é apolar e a água é polar, ou seja, eles são diferentes, eles não são semelhantes. Tá? Então o princípio não é aplicado a eles. Então como que a gente conseguiria fazer essa ligação? Só se a gente promovesse uma ligação muito específica, que é a ligação dipolo induzido. Certo? A dipolo induzido. Por quê? Porque na dipolo induzido, o que a gente ia fazer? A gente iria induzir, né, por isso o nome dipolo induzido, né? A gente iria induzir que o óleo ele formasse um polo. Né? E assim ele conseguiria, né, formando esse polo elétrico, se ligar aí com a água. Né? Para fazer isso, o que a gente usa? A gente usa aquilo que a questão está falando, que são os surfactantes. Não, os surfactantes. Tá? O que são os surfactantes? São os agentes, os chamados agentes surfactantes. Tá? Essa palavra ela vem de quê? Ela vem de surface active. Né? Surface active, do inglês. Né? Por isso que é surfactante. Né? Por isso que é bem parecido. Né? Surface active. Né? Ou seja, ativar um agente que ativa a superfície, né? Que quebra essa superfície. E aí isso, né? Não sei se vocês perceberam, né? Se liga principalmente àquilo que eu tinha falado da tensão interfacial entre o óleo e a água. Né? Ou seja, o óleo e a água eles têm uma tensão entre eles. Tá? Então o que é o agente surfactante? Né? É aquele que ativa, né? Aquele que destrói essa tensão. E possibilita, portanto, assim que ele quebra essa tensão, né? Ele possibilita que essas duas substâncias elas se misturem. Certo? Então, o que é o agente surfactante? É aquele que promove a quebra dessa tensão. Né? Quebra a tensão. E assim, quebrando essa tensão, ele possibilita a ligação entre essas duas substâncias. Ele permite que essas duas substâncias se misturem. Quais são os principais exemplos de surfactantes? Aí tem vários, né? Sabão, detergente, shampoo. Enfim, são vários, né? E se você notar, né, são justamente substâncias, são coisas que a gente usa no dia a dia para se limpar. Justamente por quê? Porque a sujeira, geralmente, ela é apolar, né? Elas são gorduras, elas são lipídios. E lipídios são apolares, né? Então a gente precisa usar sabão, justamente porque o sabão ele é um agente surfactante, né? Então ele quebra essa tensão que existe entre as substâncias apolares, né? As gorduras, os lipídios, e ele quebra essa tensão entre ela e as substâncias polares, né? De modo que a gente vai conseguir, ao quebrar essa tensão, né? Dissolver, por exemplo, essas gorduras, essas sujeiras, e assim eliminar elas do nosso corpo. Né? Por isso que a gente usa sabão, por isso que a gente usa detergente, certo? Por isso que a gente usa shampoo, né? E um desses agentes surfactantes é justamente aquele que está sendo citado no texto, que é o dispersante. Os dispersantes químicos, que são meio que o sabonete, ele é meio que o shampoo, ele é o detergente que a gente usa para limpar o nosso corpo, só que ele é como se fosse o sabão que limpa a água, né? Então, se a gente tem, voltando àquele exemplo, se a gente tem um corpo hídrico, né, que ele está sujo, vamos dizer assim, com gordura, né, que ele está com óleo, o que a gente precisa limpar? Como que a gente limpa ele? Como que a gente limpa o nosso corpo? Passando sabão. Qual que é o sabão da água? Né? É esse dispersante químico, né? É esse dispersante químico que vai justamente atuar como surfactante. Ele vai quebrar essa tensão, né, que impossibilita a ligação entre o óleo e a água, e quebrando essa tensão ele vai possibilitar que o óleo seja retirado da água, né, que ele seja misturado com ela. Né? Então ele para de ficar ali na superfície. Né? Como que o surfactante está? Aí pode ser interessante saber isso também, né? Na verdade a gente vai precisar saber isso para resolver a questão, mas a gente já está construindo um raciocínio legal aqui, né? Porque o agente surfactante, o que ele faz? Ele tem um caráter chamado caráter anfifílico, né? Que aí entra a resposta. Caráter anfifílico. O que é o caráter anfifílico?
Caráter anfifílico do agente surfactante é justamente aquele caráter que explica por que o agente surfactante ele consegue quebrar essa tensão. Porque até agora eu falei, ok, ele quebra a tensão, mas por que ele quebra a tensão? Porque ele possui essa característica aqui, que é o caráter anfifílico. O que é o caráter anfifílico? Ele é uma característica dos agentes surfactantes que une tanto a polaridade quanto a apolaridade. E é por isso que o agente surfactante ele consegue misturar duas coisas que a princípio não se misturavam. Ele consegue misturar água e óleo, por quê? Porque, embora um seja polar e o outro seja apolar, o caráter anfifílico do agente surfactante ele possibilita essa união, por quê? Porque o caráter anfifílico ele é um caráter que é tanto polar quanto apolar ao mesmo tempo. Como que ele funciona? Né? Ele é uma estrutura mais ou menos assim, ó. Certo? É uma estrutura que a parte de cima ela é hidrofóbica, né? E a parte de baixo, né, é hidrofílica. Ou seja, a parte de cima, o que significa hidrofóbico e hidrofílico? Né? O que significa ter fobia de uma coisa? É você não gostar daquela coisa. Né? Ou seja, quando uma coisa é hidrofóbica, significa que ela é apolar, ela não gosta de água. Né? Seria, por exemplo, o óleo. Né? E agora uma coisa hidrofílica, né? Filo, né? Daí inclusive tem filosofia, né? É amor, né? Ou seja, gosta de água. Né? A hidrofílico é aquilo que gosta de água, ou seja, é polar. Né? Então, a hidrofóbica e hidrofílica, caráter anfifílico, né? É justamente esse caráter duplo que os agentes surfactantes têm. Eles têm tanto uma parte que é hidrofóbica quanto uma parte hidrofílica, uma parte que é apolar e uma parte polar. E é por isso, né, tendo ele essas duas características, eles sendo ao mesmo tempo apolar e polar, eles conseguem dissolver, eles conseguem quebrar essa tensão e dissolver coisas que antes não eram dissolvidas. Então é por isso que os agentes surfactantes, devido ao seu caráter anfifílico, eles conseguem, né, portanto, quebrar essa tensão e dissolver água em óleo. Ele consegue justamente fazer essa mistura aí que antes não era possível. Né? Perfeito? Ele quebra essa tensão. Perfeito. Então isso explica perfeitamente por que o nosso gabarito será a letra B, né? O caráter anfifílico. O tratamento do óleo citado é eficaz porque os produtos químicos utilizados apresentam o quê? Caráter anfifílico. Ele está justamente usando dispersantes químicos, né? Que têm essa ação de serem agentes surfactantes, isso é citado no próprio texto, né? E os agentes surfactantes possuem essa característica, né? Eles agem, eles são moléculas, né, com afinidade para dois líquidos distintos, ou seja, eles têm caráter tanto hidrofóbico como hidrofílico, né? Ou seja, eles são tanto polares quanto apolares, né? Vocês percebam que tudo que eu falei, né, tá de modo implícito aqui dentro do texto, né? Agindo como uma interface entre eles, reduzindo, neste caso, a tensão interfacial, ou seja, removendo aquela tensão, né, quebrando aquela tensão e permitindo que o óleo penetre na água, ou seja, que o óleo se misture na água com pequenas partículas mais facilmente degradadas por bactérias naturais. Perfeito? Então é exatamente isso, né? O caráter anfifílico, mas a resposta estava até que meio no próprio texto, né? Você só tinha que perceber isso implicitamente aqui no próprio texto, né? Agora, as outras alternativas não fazem muito sentido, tá? A letra A vai falar sobre alta viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade é a resistência ao escoamento. Resistência a escoar, vou colocar a escoar, né? Escoamento, né? Eu creio que você sabe o que é escoamento. É basicamente quando o líquido ele vai indo, né? Ele vai escoando. Alguns líquidos eles são mais resistentes, então eles têm uma certa resistência para escoar, eles demoram mais, né? Mas isso não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui, né? Todos os pontos do texto, né, batem exatamente com o surfactante, com o caráter anfifílico deles, né? Essa é a principal característica cobrada nesse tipo de questão, é justamente o caráter anfifílico. Então, assim, as outras alternativas não fazem muito sentido, né? Baixa densidade também não explica, né, essa questão aqui da afinidade por dois líquidos distintos, né? Porque qual que é a característica que quebra essa tensão? Baixa densidade não explica isso. Nem alta viscosidade, nem maior reatividade, nem elevada massa nuclear. O que explica isso é justamente o caráter anfifílico. Por isso, nosso gabarito será a letra B. Por fim, a nossa última questão é uma questão de funções orgânicas. É uma questão super tranquila que é só identificar função orgânica, tá? Aqui eu nem vou ler muito texto, não é muito relevante. Eu só vou ver aqui realmente o que ele está pedindo. Né? O que ele está pedindo é para identificar, né, quais são as funções orgânicas dos grupos substituintes. Quais são os grupos substituintes? São esses dois aqui. Né? Ele quer saber, né, qual que é a função orgânica de cada um desses, contida, né, em cada um desses substituintes. No caso, qual que é a função orgânica que tem nesse grupo aqui e nesse grupo substituinte aqui. Né? Então, ele quer saber qual que é a função em cada um deles, né? Tanto na carbenicilina e na metilcilina.
Bom, para isso eu vou, em vez de resolver a questão diretamente já, eu vou fazer uma breve revisão aqui de cada uma das funções orgânicas que ele citou aqui na questão. Que são as principais, tá? Ele citou as principais. Ele começa falando de éster, tá? O que é éster? O éster, ele é basicamente uma carbonila ligada, né, aqui a um oxigênio, tá? É um éster. O éter, ele é praticamente a mesma coisa, só que ele é sem a carbonila, né? Então, o éter, ele seria isso daqui, né? Não é necessariamente carbono aqui, tá? Pode ser outra coisa, mas, enfim, isso seria um éter. O álcool, ele é o quê? O álcool, acredito que é o mais fácil de todos, né? Ele é o OH. Álcool é o OH. Aldeído, ele vai ser uma carbonila, né, ligado a um hidrogênio, né? E seria o aldeído. Aí a gente vem aqui, né? Éter eu já falei, amina, né? Amina e amida. Amina seria, por exemplo, uma amina primária, né? É basicamente nitrogênio, né? Ligado a hidrogênio. Aí tem a amina primária, secundária e tudo mais, que aí vai depender de quantas ligações ela tem, mas enfim, a amina segue essa estrutura aí, né? E a amida, ela segue a mesma estrutura, só que tem uma carbonila, né? Aí seria, por exemplo, ligado aqui a uma carbonila, né? A gente tem também o ácido carboxílico. Ácido carboxílico, que é basicamente isso daqui, né? Uma carbonila ligada a uma hidroxila. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. E, por fim, a gente tem a cetona, né? Que é a última ali que aparece. Cetona. Que é a última que aparece. Perfeito? Então aí eu acho que eu fiz todos aqui que aparecem aí nas alternativas. Quais são os grupos funcionais que aparecem em cada uma delas? Bom, na carbenicilina, se você olhar muito bem, né, está claramente aqui um ácido carboxílico, né, a mesma estrutura aqui de um ácido carboxílico. Né? Tem uma carbonila ligada a uma hidroxila, é exatamente um ácido carboxílico. E na meticilina tem o quê? Tem dois éteres, né? Vocês verem aqui, tem dois éteres. Tá? É porque ele está meio escondido, ele está assim, né? Ele está assim, ele está escondido ali. Porque ele não está tão evidente, mas tem um éter ali, né? Tem um oxigênio ligado entre dois carbonos, né? Exatamente a estrutura de um éter. Né? Então, se você reparar, isso aqui é exatamente o éter, né? Tem dois aqui nessa estrutura, perfeito? Então, a gente tem basicamente aqui dois éteres na meticilina e a gente tem um ácido carboxílico na carbenicilina. Portanto, nosso gabarito será a letra D, né? Ácido carboxílico na carbenicilina, né? Que está aqui, e o éter que está na meticilina aqui, né? Tanto aqui quanto também aqui. Perfeito? Questão super tranquila, é só decorar, né? Saber qual que são as funções orgânicas mesmo. E identificar aí na estrutura. Perfeito? Nosso gabarito, letra D, essa foi a última questão. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.